Senhoras e senhores, episódio 106 desse negócio aqui. Hoje eu vou estar com meu amigo com Ferrolho, o Bengala, o Ferrolho do Ferrolho Primitivo, e já falar sobre saúde emocional, sobre nossos problemas também, e discutir um pouco sobre a nossa saúde mental nesse sentido. Então, talvez se não for muito do seu interesse, ou não for muito a vibe operacional e tudo mais, talvez não seja um podcast para você. Mas seria de bom proveito se você ouvisse ele até o final, que a gente discute várias outras situações em relação à comunidade e, obviamente, à nossa saúde emocional e aos nossos problemas também. Mas antes desse podcast, eu queria falar para vocês que tem 2 camisetas no site da Evo para você comprar. 2 camisetas estampas disponíveis no Incursion lá no site da Evo. 2 camisetas, inclusive, que serão as únicas do ano. Então, se você tem a vontade de ter uma camiseta nossa, a gente está disponibilizando 2 incríveis estampas lá no site da Evo, que eu vou estar colocando aqui no link da descrição. Estará na descrição do YouTube, talvez o Spotify disponibilize o link, mas obviamente você pode muito bem ir lá no nosso Instagram e entrar no site da Evo e na opção Collab estarão as 2 estampas lindas, 2 camisetas incríveis lá que estão lá de extrema qualidade, com as tecnologias da Evo, de shoulders free, de 100% algodão, extremamente fresca, de estampa de extrema qualidade, enfim. Então se você quer dar um suporte a essa bagaça aqui e retornar um pouco desse trabalho que a gente tem de fazer às vezes os podcasts e fornecer para vocês algumas informações, eu ficaria muito feliz de você dar esse sangue às veias do Incursion de comprar nossas camisetas. E se você comprar 2 estampas, você tem desconto também, tá bom? E acho que tem só isso de avisos. Obrigado por esse incrível suporte que vocês têm dado, pela paciência de esperar mais um episódio, depois de quase 2 meses aí off. Tem mais um episódio pra vir, esse é o 106, o 107 vai vir logo depois. E é isso, gente. Muito obrigado pelo suporte. E tamo junto, fiquem com o episódio. Now recording. Já está gravando. Mas e aí, tudo bem? Tudo bem. É que você já começou a gravar, depois você pode tirar, se for o caso, né? Agora, no começo. Aham. Porque, assim, na verdade eu queria te perguntar. Eu posso parar de gravar se você quiser. Não, pode gravar, depois você tira, pô. Aham. Você tá tudo bem contigo em relação ao seu dog, cara? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na verdade, É meio zoado, não. eu já enterrei alguns já e é bem chato mesmo. Toda Eu não vez eu tenho. penso que eu não quero mais e aí depois É. eu arrumo mais. Eu não tenho nem problema em falar isso no podcast, cara. Na verdade, pra ser sincero, assim, Ah, não, é que, sei lá, eu acho meio nada a ver, assim. Aham. Bom, o que eu acho não é o que você acha, né? São coisas diferentes. Eu só penso que Sim, é um eu assunto entendo. que, assim, é um assunto com o Rafael, né? Não da Incursion. Sim, de fato. E realmente. Mas é complicado, cara. É estranho, assim. É que nem. Acho que é a primeira experiência de perda que eu tenho. Ah, Sabe? não, e de ninguém da família e Né? Sim. nenhum guia, assim, que nem o seu dog. Tipo, ninguém da família, assim, tipo, por exemplo, a avó, quando eu perdi, tipo, por exemplo, o meu avô, assim, eu era criança, né, tipo, mano, eu não tinha tanto contato, assim, eu não fui criado pelo avô, né, nem nada do tipo, assim, pelos avós. Pode A crer. minha, a minha avó eu não cheguei a conhecer, que ela faleceu antes de eu nascer, e pra você ter uma ideia, a minha avó, por parte de pai, faleceu há uma semana atrás, também. Que pena, cara. Semana, desculpa, hoje é quinta? Há 5 dias atrás. Uma semana atrás. 5 dias atrás, na segunda-feira. E, cara, É, é doideira, né? Porque não é o mesmo. Assim, ela mora em outro estado, né? E tudo mais. Obviamente era minha avó e tudo mais. Mas não é o mesmo. Ela tinha seus 80, ela vai cacetada. Então já tava. Descansou, sabe? Essa referência que a gente tem? sim, sim. Familiar, a gente fala assim, descansou. Ao longo do tempo, acho que a cultura foi criando alguns gatilhos para que a gente encerrasse, né, o sofrimento ali, não ficasse sofrendo por algo a gente que não tem mais, né, Sim, cara? sim. Porque na verdade é a gente que é egoísta e quer que aquela coisa fique com a gente pro resto da vida. Uhum. E com o meu cachorro foi diferente, cara. O meu cachorro foi. Cara, eu vou te falar que até hoje, cara, é bem. É bem. Eu não sei se as pessoas elas têm, né? Algumas pessoas têm isso mais também. Mas como você falou, né? Você já enterrou alguns cachorros. Cara, pra mim, foi uma, foi uma devastação, cara. Eu acho que talvez um dos piores dias da minha vida, pelo que eu me lembro, assim. O dia que eu Ah, perdi.
É bem desagradável, cara. E isso Nossa, não é uma coisa que você acostuma, tá? Assim, pelo menos, não sim. tô falando por todo mundo, tô falando pelas experiências que eu tenho em relação a isso. Não, eu não me acostumo ainda, que nem, por exemplo, sabe, esses gatilhos diários, sabe, de você, puta, tá comendo aqui, eu me pego ainda comendo alguma coisa e já tô partindo na minha boca pra eu jogar, eu falo, caralho, sabe, sem contar a minha mãe, sem contar, tipo assim, vários gatilhos rotineiros que a gente tem que, meu, tá sendo assim, caramba, cara, mas o que refresca tudo é que, meu, ele teve uma excelente vida, absolutamente excelente vida, assim, uma incrível vida. Foi o cachorro mais rei possível, assim. E também, cara, morreu com as duas pessoas que ele mais ama no planeta Terra, né? Que é eu e minha mãe. No mesmo lugar, ali, deitadinho, bonitinho, não sofreu nada. Então, assim, é isso que refresca, né? Foi, tipo, ganhei ele com 16 anos, cara. 16 anos, tô com 28 anos, né? Fez essa trajetória inteira, né, da adolescência, da literal adolescência, porque pelo menos na minha época, 16 anos era, não, eu ainda era adolescente, então meus 16 anos até a minha vida adulta, né, tá essa transição, diferentes partes da minha vida, né, e tudo mais, então isso é impactante. Tem gente que às vezes não sente, né, não tem essa compreensão, na verdade, quando tem essa perca, né, de animal de estimação e tudo mais, porque não, às vezes não tem tanta ligação, né, mas quem me conhece sabe o quanto sou cachorreiro, meu animal em si, total. Então, pra mim, está sendo um impacto muito grande, assim. Mas é doideira, cara. É foda, cara. Sei lá, eu acho que eu não sei qual que é o encaminhamento de cada um, né? O que cada um acredita. Eu passei muito tempo sem acreditar em nada e de um tempo pra cá eu tenho acreditado um pouco de cada coisa. Tem Sim, gente que fala que isso também é não acreditar em nada. Eu discordo um pouco. Eu acho que eu sou exatamente assim, cara. Parece que cada negocinho ali eu tiro alguma coisa, sabe? Eu tiro sim, que é aquela um... história assim, meu, a melhor religião pra você seguir é a tua. Exatamente. Você Entendeu? fala, exatamente. Então é Cara, foda, cara. é porque daí você acaba já transitando, a gente acaba criando uma própria identidade, né? Eu digo conforme a nossa comunidade. Às vezes a gente cria algum, como se fosse, a gente tem uma comunidade ali, a gente tem um estilo, né, de comunidade como exemplo, mas acaba sempre entrando em contradição com outras pessoas, ou com outras ideias, ou com outras coisas. E isso acaba te afastando, né? Eu particularmente, assim, parece que cada ano, cada mês, eu tô talvez evoluindo ou desevoluindo, né? Bom, não sei. Mas a cada mês eu tô ficando mais chato, assim, com algumas coisas, sabe? Falar, A evolução ela serve para os dois meios, né? Você pode é, evoluir para um quadro pior ou você pode evoluir para um quadro melhor. cara, gente que eu achava que eu nunca ia dar um follow com o Incursion, sabe? E eu falei, acho que eu não vou te seguir mais. Não, acho que não bate as ideias. Que louco, né, cara? Essas semanas que passaram, eu acabei fazendo isso com bastante gente também, velho. Cara, eu fiz, Porque, inclusive, ó, ou é isso, preciso deletar podcasts, inclusive. porque ou você faz isso, ou você tem ideia, cara. Eu cheguei a redigir um texto de encerramento da página. Falei pra Caralho, você cara. até no Ah, é áudio lá verdade, uma vez. é verdade. Sim. Falei, cara, eu cheguei a redigir o texto aqui e falar, velho, não tem condição. Não, assim, ó, não é porque as pessoas não concordam comigo, porque eu nem quero que as pessoas concordem comigo. É porque a galera tá numa massa de ideia, assim, a galera não quer sentar um do lado do outro para discutir sobre um problema. Eles querem Sim. sentar um de frente ao outro para tretar. Sim, e às vezes também rola um pouco de covardia, assim, tipo, às vezes até eu entro um pouco nessa hipocrisia de às vezes ser um pouco. A Camila me falou isso, né? Fala, putz, você é muito político às vezes, né? Com algumas coisas. E, cara, tem dia que, nessas últimas semanas, né, com tudo acontecendo, tem dias que me dá um estrado e falo, cara, quer saber, meu? Foda-se Essa esse galera, canal. essa É. galera aí é muito idiota e tudo mais. Eu tava conversando agora com os meninos aqui no grupo e falei, meu, se soubessem mesmo de jogar a merda do ventilador e falar, 70% de toda a comunidade, estou falando da comunidade mais relacionada ao Encourage, que é a parte mais operacional, né, na parte de tiro tanto,
70% desses caras não estão nem aí, cara, pra vocês. Inclusive, eles zoam da cara de algumas pessoas, assim, sabe? No particular, odeiam umas às outras, assim. E, na verdade, elas só querem o seu like, só querem o seu dinheiro, só querem o seu prestígio, né? Querem que você vá lá comentar, porra, foda, mestre, ou muito bom, caveira, não sei o quê, sabe? Esses caras só querem isso, entendeu? E, às vezes, falta um pouco de, sabe, de esquecer essa política de lado e falar realmente que, meu, muitos desses caras, assim, é isso que eles querem, entendeu? Eu já conheci muitas pessoas que eu falei, olha só, cara, quem iria Por imaginar que essa... isso, por isso que é bom tirar um sarro, né, cara? É, cara, aham. Assim, eu vejo como um refúgio, a galera se ofende muito. Eu acredito que ideia, eu penso assim, ó, as pessoas não valem a pena, não vale a pena falar sobre gente, entendeu? Mas a ideia, cara, ela só tem um objetivo quando ela nasce. Ela ser espancada até que ela faça sentido por si só, De tá fato. ligado? Não, a galera fica, pô, você faz uma crítica ali, pô, uma crítica genuína em cima de uma ideia. Ah, o cara tá com inveja, fulano é hater. Mas só que, sabe, mano, presta atenção no que foi dito. Se você quer contra-argumentar sobre aquilo, contra-argumente sobre a ideia. Não. Sempre tem o desvio pra pessoalidade. É, eu Então, acho que assim, vai... A gente, não tem pra onde ir as discussões, cara. a gente vai desviando porque acontece. É, em alguns dos podcasts que eu fiz com o Braulio, os últimos podcasts que eu fiz com o Braulio, eu tava falando sobre. Eu fiz o advogado do diabo, né? Que eu falei sobre, porra, a única vantagem desse negócio todo do Lula é a questão, né? De acabar afunilando, né? A comunidade do tiro mesmo, né? Realmente quem é de verdade vai estar ali, vai continuar ali, né? E o resto da galera vai meio que dispersar. Faz sentido o que eu tô falando? Olha, eu tenho dois pontos de vista para isso, tá? E eu vou puxar um pouco, é meio, sei lá, nem gosto muito de falar isso, mas vou puxar um pouco da experiência do paraquedismo. Nós não fomos tão bem aceitos no paraquedismo no início, porque nós queríamos popularizar o paraquedismo, Aham. contar para mais pessoas o quanto era legal aquilo. Uhum. E essa ideia de restringir a comunidade, né, eu não sou muito fã não, cara, para ser bem Não, honesto não. para você. Não. Ninguém é fã. Presta atenção. O que eu tava falando no sentido é assim. Com o Braulio, eu falei sobre, cara, puta, obviamente, né, é um negócio muito óbvio que a gente é contra isso, né? Porque pra mim, assim, tem que ser o máximo de liberdade possível. Se eu quiser comprar um tanque, eu posso comprar um tanque, foda-se. Enfim. A questão é que eu falei sobre, puta, mano, a única coisa relativamente boa disso tudo, assim, sendo advogado do diabo, né? A única coisa boa disso é que a galera realmente que não é tão focalizado, não é focado tanto na comunidade de tiro e tudo mais, tipo, vai sair fora, né? Vai abandonar o tiro e tudo mais. Faz sentido? Então, que nem Eu eu não te quero que falei, você concorde, eu não quero que faz. você concorde com o que eu tô falando. Não, mas se eu não concordar, eu vou falar, fica tranquilo. Aham. O que eu tô dizendo é o seguinte, faz sentido por um ponto de vista, certo? Exatamente, Eu não tô exatamente. falando assim, nossa, essa ideia é completamente idiota. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando, Sim. faz sentido, sim, Ah, né? A ideia de você ter nesse menos contexto, né? pessoas e mais qualidade de informação, ela é atraente. Sim. Mas, quando tem menos pessoas, a gente volta para aquela panela desagradável de Sim, sempre, sim, sim, sabe? sim. Então, assim, Assim, eu acho genuíno, eu acho da hora, quando eu vejo uma página nova de tiro aparecendo, e o cara, meu, é o conhecimento do iniciante, ele tá tentando passar ali o que para ele é correto, né? sim, não, de fato não é positivo, nada nesse sentido é positivo, porque tudo que rolou em relação ao governo, em relação a tiro e tudo mais, absolutamente tudo foi negativo, cara. Tipo, mano, quantos Né? stands de tiro, quantas coisas de tiro foram fechadas, nada disso é positivo, entendeu? E eu Mas nem nesse... tô preocupado com o tiro. Eu fico, assim, a minha preocupação, né, não, é uma preocupação genuína, mas é idiota, porque eu não tenho poder para nada disso, né? Mas a minha preocupação é que a noção de liberdade que as pessoas têm, cara, a coisa afunda junto com isso aí, você entendeu? Porque, Exatamente. assim, bom, não sei se você tem amigo eu não tenho mais, né? Mas antigamente eu tinha alguns amigos que eram meio desarmamentistas, assim, e o cara Tem, não tem tem. noção do que o cara tá falando. Ele não Não, sabe o que ele tá falando. esquece. Sabe? Não tem discussão. Mas, pô, tem gente que era desarmamentista e desse tempo pra cá se tornou um puta de um libertário, de um Sim. armamentista do caralho. E você vai falar com o cara hoje, o cara fala, velho, eu tava dormindo, velho. Eu não tinha noção do que era um equipamento de defesa. Aonde? O que o equipamento de defesa, na verdade, representava. Sim, de fato.
onde eu quero chegar com isso é que, por exemplo, mesmo eu tendo vocalizando sobre isso e falando, olha, da questão sobre toda a parte política e tudo mais, que talvez a única coisa, tipo, sim, a única coisa boa que talvez disso, sabe quando tem algo negativo na sua vida, que, por exemplo, você bateu o carro, sabe? Você bateu o carro, seu carro deu PT. Excelente exemplo que eu vou dar agora. Boa. Minha cabeça foi longe. Você bateu o carro e deu PT, entendeu? Você bateu que você tá sem carro. Pelo menos você não vai gastar gasolina esse mês, saca? Faz Sim. sentido? É isso. Faz. E eu deixei isso bem claro no podcast com o Braulio. E alguém falou, pô, sabe, aos papos. Eu falei, pô, fiquei sabendo que você falou bem do decreto do Lula. Cara, sabe, então você vê que, entendeu? É uns papinhos, assim, que, cara, eu já tô no meu limite, assim, de gente, assim, eu falo, mano, tá bom, Mas vai, tipo... você sabe que o problema, eu acho, da massa, cara, é a falta de capacidade de ler, né, e de entender, Nossa, interpretar e responder a isso. Isso porque às vezes eu deixo claro, eu falo, olha, gente, várias vezes, quantos episódios de podcast eu deixei claro de explicar previamente uma coisa pra depois falar aquela coisa pra pessoa não entender errado. Cara, o exemplo disso é as vendas do Encourage, a gente tem meias lá, as meias, cara, eu não consigo enviar meias por carta, não consigo enviar meias por impresso registrado. E às vezes o cara lá do Amapá, ele vai lá, ele compra meias e ele não lê absolutamente nada da descrição, porque no anúncio da meia tá escrito PAC Sedex, não tá nem escrito meia, tá escrito PAC Sedex. Aí ele vê lá o envio de R$62, ele vê o outro envio lá de R$42, que é o da PAC, e ele vê o envio de impresso registrado por R$15. Ele mora no Amapá, eu moro em São Paulo. Ele fala, vou pegar o de 15, saca? Aí, cara, como eu sou legalzão, eu vou lá e envio pro cara por PAC. Ganho quanto com isso? Faz as contas. Né? Nada. Perde. Quantos pedidos de 70 pedidos, quantos pedidos saíram assim? Uns 30. Da última agora, tá? Porque já saíram nos outros pedidos. Qual que é a minha dívida? Quanto que eu ganho nisso tudo? Cara, eu perdi dinheiro. Então, tipo, dá uma brochada, mas assim, ok, sabe? Tipo, eu dou uma... Eu tiro a poeira e falo, vai, tá bom, vai, foda-se. Atraso o cartão, mas foda-se. O que me desanima, na verdade, é que eu sei que tem muita gente na página lá que gosta do conteúdo, né, do sarro ali pseudo categórico que a gente faz, mas, sei lá, aquela sensação de ser meio triste, sabe? Meio tristeza com... Será que... Às vezes é engraçado que às vezes bate forte, hein, cara. Eu vou te falar que teve uma época, há uns 2, 3 anos atrás, que eu falava pra galera, eu falava, cara, tipo, mano, um dia o Encourage vai acabar, sabe? Um dia a gente... Hoje eu um pouco tirei um pouco dessa vibe. Mas eu tinha um pouco a vibe de dia, sabe? Desligar a página e focar em outras coisas da minha vida. Mas... Hoje em dia, como eu disse, hoje em dia já não tenho tanta essa vibe, mas às vezes desanima, cara. Tem vezes, obviamente, nos últimos acontecimentos agora na minha vida, eu fiquei meio assim, falei, puta, mano, que desânimo, né, de postar alguma coisa e tal, e vincular a página. Assim, como você sabe, cara, a gente tem um monte de projeto com a Encourage que, assim, tá super parado, tá super enrolado algumas coisas e é foda, cara. É foda. Tipo assim, é meio que estressante porque dá uma desanimada, né? Eu vejo a galera chegando nova, com páginas novas e tudo mais, e às vezes eles se acabam se frustrando com outras coisas. Eu falo, cara, tipo, mano, é um aprendizado todo dia ali, tentar se evoluir e tudo mais, e, ter mais personalidade, tipo, como eu tô te falando agora, né? De realmente se identificar numa personalidade e falar, cara, tipo, eu não quero mais envolver com esse tipo de coisa, não quero me envolver com esse tipo de pessoa, e eu quero seguir esse caminho e foda-se o resto. E foda-se, porque se você titubear no foda-se que você tá fudido. Né? A gente às vezes dá uma viajada, né? Porque, como eu te falei, de chegar, de se surpreender e falar assim, puta, mas por que eu já não deixei de seguir esse cara, velho? Tipo, cara, qual que é a... Porra. É o negócio da zoeira lá, né? É só soltar, né, cara? É só soltar o cactus. Né? Abre a mão, porra. Tira os espinhos dessa porra. Larga isso daí, né? Exatamente, cara. Porra, que doideira. Mas é sempre positivo, né? Por isso que eu gosto de fazer, eu sempre falo pra você, eu gosto de fazer esse podcast com você, porque as pessoas tiram muito proveito disso com o nosso papo, né? De sempre
tentar ao máximo se desenvolver mentalmente, né? E tentar se identificar melhor nesse rolo todo e, sabe, tentar sempre evoluir, assim, porque eu vejo que as pessoas, elas têm medo de evoluir mentalmente, né? Medo de desafiar a normalidade, medo de... É, é que as pessoas, cara, eu acho que a maioria das pessoas, assim, elas foram ensinadas que o próximo passo é sempre pra cima. Hum, E não é assim, sabe, que funciona. Aí, quando o próximo passo ele é reto, né, ou pra baixo, o nego se frustra, fica fudido, fala, nah, porra, bicho, é um entendi, caralho, né? entendi. E, bom, a gente vai, por exemplo, no tiro, eu não sei como é que anda no tiro, por exemplo, nesse sentido, assim, eu não sei se a galera tem como referências muitas pessoas, sabe, esse tipo de coisa, assim. Eu particularmente não, Cara, não, não sei. olha, o que eu andei vendo aí de tiro, etc., eu acho que o caminho, ele é, como todo esporte, a galera que é mais underground, assim, não é nem lá do B do disco, é a quina do disco, é lá do C. É. Né? É um distanciamento natural, cara, porque são coisas que a importância que se dá para cada coisa é completamente diferente. Então, o que está acontecendo agora? O tiro está entrando numa embalagem plástica, né? O Hum, tiro é isso. Camuflado, colete, não sei o quê, papapá. Isso aqui é o tiro. O aplicativo de tiro, é o não sei quem do tiro, é o cara que é ex, não sei o quê. Isso é tiro para vender, para, assim, rasgando o verbo, para idiota. aham, sim, Entendeu? O idiota olha isso e fala: Meu Deus, caralho, cara, o cara é um Power Ranger verde. É ele que vai sim, me ensinar porque é aí que tá o conhecimento. É um aham. caminho longo, mas quem vai buscar o conhecimento de fato, tá? Acaba chegando no cenário, na cena underground. O cara chega lá e lá ele se instala, cara. É um exemplo que a gente foi no bootcamp, né, cara? Porque o bootcamp teve um um backblast, assim, de algumas coisas, sabe? Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que eu tinha como, não como referência, mas com pessoas que né, tipo, você tem uma, né? E você vai falar, os caras, tipo, mano, tipo, indo fazer as coisas equipados, sabe? Com capacete e com colete, sabe? Aquela parada que a gente comentou e a gente basicamente palestrou, né? Lá no bootcamp. E aí você vê qual é, sabe? Você vê quem é de verdade, quem não tá. E é engraçado disso tudo, que essa galera que fala isso, que fala essas coisas negativas em relação ao bootcamp, em relação à cena, é a galera que se identifica na cena, entendeu? Ela acha que ela faz parte daquela cena underground e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela se associa com várias empresas corporativistas fudidas, assim, sabe? Tipo, com Pode crer. eventos corporativistas, não sei o quê, sabe? Você fica, ai, cara, tipo, sabe? Você já coloca de lado e fala, meu, não quero nem tipo de associação, não quero papo mais e tudo mais. Então, às vezes as pessoas perguntam, pô, e tal coisa? Tipo, como é que foi? E aí, e aquela coisa lá? Eu já falo, tipo, eu já nem sei o que responder mais, sabe? Pra não eu acabar não me frustrando, porque eu falo, meu, já não. Eu penso comigo e falo, cara, não deu certo, não vai rolar mais, já perdeu a graça pra mim e tal. Eu acho que a galera tá em outra vibe, assim, em outra vibe completamente diferente, e elas se identificam que fazem parte da cena, mas na verdade elas não fazem parte, elas estão interessadas mais no dinheiro, estão interessadas mais em, sabe, se glorificar e ter mais like e tudo mais, então acho que isso é. Olha, quando o Brown conversou comigo sobre o evento, o que que eu falei pra ele? Eu falei, cara, você sabe o que eu gostaria que acontecesse no tiro? Como você aprende, por exemplo, a andar de skate? Como você aprende a andar de BMX, né, que são os portes urbanos? Você vai Uhum, até uma pista, você não paga nada pra ninguém, cara. Você sim, começa a observar, as pessoas te abraçam na comunidade ali, né? E, sim, pô, faz assim, cara, ó, faz assim, o que que você acha de tenta desse jeito? Aí completamente diferente daquele, falou, pula assim pra ver como é que é. E a coisa vai se. As pessoas poderiam ansiar por um evento que, na verdade, é restritamente um evento de tiro. sim, Só. uhum, As pessoas vão lá pra atirar. Se, cara, eu também entendi o lado dele, tá?
Porque assim, o tiro não é que nem a bicicleta, que você anda no parque lá e acabou. Você precisa de um lugar, esse lugar custa, as coisas custam, a munição Sim, sim. custa, tudo custa. Eu tenho ciência de que as coisas custam, certo? Uhum. É, Então como fazer, né? Como fazer uma coisa que depende do capital acontecer verdadeiramente dentro de uma comunidade? Não comunidade, né, de relação à capital, comunidade que se interessa por aquele assunto. aham, Então, assim, quantas pessoas gostariam de ter ido no bootcamp, mas não tinham grana para ir? sim. Como resolver isso, você entendeu? Esse para mim é a alavanca mor, assim, ó, do tiro. É isso que eu quero resolver. Ah, uma das resoluções que a gente está tendo, né, obviamente, é o tempo, né, de pagamento, que a gente já está abrindo aí quase 12 meses para a pessoa pagar, dependendo da pessoa, né, dependendo da pessoa, do tipo de pessoa e tudo mais, e quem é, se a gente conhece, ou tem relações, né, ou tem conexões e tal, a gente, faz no grito, entendeu? Tudo é conversável, porque a gente quer que as pessoas vão lá. Porque, por exemplo, o próximo bootcamp, dando spoilers sobre o próximo bootcamp, não vai ser só tiro, né? A gente, o Miau vai vir, a gente vai tentar fazer um negócio sobre navegação, sobre primeiros socorros. Cara, a gente vai tentar fazer várias oficinas, assim, super legais que a gente vê na gringa, que a galera parece que não tem as bolas de fazer, sabe? Eu tava conversando com o Miau sobre isso, a gente falou, cara, por que ninguém faz no Brasil? Tem cara que é super, super capacitado em tal quesito e, cara faz, sabe? Tipo, foda-se. Ah, porque vai fazer pra um monte de paisano lá e tudo mais, né? Tipo, então essa é a vibe da galera. Então é por isso que eu com o Braulio, nós, né? A gente se alinha tão bem nisso, porque a gente foca nisso e meio que tá com foda-se, sabe? A gente recebe às vezes umas mensagens, às vezes eu te falando pra você, eu fiquei sabendo dessas coisas meio em desabono, assim, eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu ligo meio que foda, sabe? Eu fico meio triste e falo, puta, mano, que idiota, né, cara? Os caras querem ficar focando só nessa vibe corporativista mesmo de fazer cursinho de 3 mil, 4 mil reais pra ficar dando tiro pra caralho e pra depois ter lá o certificado, pra ter o pet, pra o cara, sabe? Essa galera que aparece. Não, nada contra, saca? Absolutamente nada contra. Mas assim, a galera que vem com essa vibe de aparecer, às vezes, num ambiente com vários pets de vários cursos privados que ela fez e tal, tipo, não é a nossa galera, saca? A gente não. É, Eu falo isso porque, assim, não só pessoas assim escutam um podcast, como pessoas assim são os meus amigos, sabe? Eu considero amigo dessas pessoas, de verdade. Mas, assim, não é a mesma galera, cara, não adianta. E eu sempre converso isso com o Braulio, com os outros meninos, e falo, cara, mano, por mais que o cara tenha essa vibe, não é a nossa galera, velho. Porque essa galera, a galera que a gente fecha mesmo, a galera que apoia apoia a gente de verdade, divide as paradas em 15, 16, 17 vezes, entendeu? É a galera que pode não tem crer. grana. A galera quer muito estar lá para Sim, estar lá, não o que exatamente. aquilo vai trazer para ele de benefício por estar Exatamente. lá, né? Porque o tiro no bootcamp foi bônus. A gente deixou isso claro. Que Sim. o tiro foi bônus. O tiro foi bônus de fato. Pode conversar para qualquer maluco que foi lá no nosso bootcamp, se ele tem lembranças muito fodas, assim, dos momentos de tiro. Cara, eu particularmente não tenho. Eu tenho só lembranças do rolê mesmo, de estar com a galera, de estar conversando ali, passando frio pra Sim. caralho. De Aquilo pra mim. insights, né, coisas que foram ditas e a abertura de mente, assim, em relação tem relação com o tiro, mas não mecanicamente, né. Uhum, exatamente. E eu sempre deixei isso claro. Eu falei, cara, o tiro aqui é o bônus. O tiro, a gente quer que o tiro seja o bônus. E no próximo bootcamp a gente quer, obviamente, talvez expandir um pouco outras partes, outras oficinas e tal, mas ainda assim, o tiro vai continuar sendo bônus. Porque o engraçado, eu não entendo, cara, como que funciona às vezes a comunidade, no sentido, assim, de pessoas que se esforçam tanto em fazer parte daquilo, em estarem junto com você, e outras pessoas que têm tantas condições não se esforçam, ou elas não simplesmente não querem, ou elas fingem que fazem parte daquilo. E às vezes isso pra mim eu não consigo compreender direito, saca? E sempre, assim, é divisório, sabe? Você vê que a galera que tem, por exemplo, 17 armas, a galera que, por exemplo, que paga os cursos absurdos, assim, de 7, 8 mil reais, essa galera não vai no nosso rolê, porque lá a gente não vai aprender, não é um curso, né? O bootcamp não é um curso, você não vai aprender nada demais lá, na verdade. Você vai fazer parte de uma união de pessoas que talvez tenham conhecimentos a compartilhar e você vai compartilhar com a gente, vai ser realmente uma conexão, né?
Acredito que Sim, essa é a e o principal. cara vai acabar assim, pelo modelo do evento, o cara acaba aprendendo que horas? 9h30, 10 horas da noite lá, tomando um café na mesa. Que alguém aborda um assunto, as pessoas ali começam a falar fracionadamente sobre o conhecimento que elas têm. E aí o que acontece? Não é um negócio enlatado. Um monte de gente fala alguma coisa e toda a galera ali acaba chegando num consenso próximo do que é a realidade para cada um. Então, né? Não tem, ó, Cara, atenção pessoal, vocês têm que olhar a cartilha aqui, ó, é desse jeito aqui, tá? É um quadrado fechado e é só o que tá dentro desse quadrado aqui que vale, ó. aham, exatamente. É. Cara, isso é algo realmente de se pensar, né? Eu tava falando isso pro Braulio sobre quanto a gente começa a identificar algumas pequenas coisas na comunidade. Principalmente a gente que acaba tendo merch, né? Por exemplo, eu que tenho o Incursion como uma renda, uma entrada de capital, né? E às vezes a gente vê quanto algumas pessoas elas imploram por algumas coisas, pedem por algumas coisas. A gente às vezes nem tem tanta intimidade, pessoas que não escutam esse podcast, não acompanham o Incursion, e pessoas que acompanham tanto o Incursion, pessoas que entram no site lá, a gente vende o adesivo na média de uns 8, 9 reais, ela compra um adesivo, saca? E você fala, puta, eu vejo esse nome desse cara, absolutamente todas as compras, ele compra uma coisa. Porque essa é a condição, esse é o negócio a condição que ele tem de comprar, saca? E eu penso, eu sempre vejo, às vezes eu entro no perfil, né, faço um trabalho de, sabe, de um carinho mesmo, né, de poder entrar no perfil da pessoa e ver qual é, e falo, puta, o moleque e tal, tá estudando, papapirando pra alguma coisa na área operacional e tudo mais. E eu vou lá, tipo, meu, me vi um pet pro cara, sabe? Me vi um Pode pet, enviou crer. o adesivo e tudo mais. E às vezes Animal, animal. e às vezes o cara responde, né, manda mensagem, fala, pô, enviou um negócio errado. E eu falo, cara, que engraçado, tipo, como esses caras, eles têm um caráter tão receptivo em relação a essas coisas. E eu vejo, às vezes, esse cara que, cara, porra, cheio da grana, cara, meu, tem, sei lá, 7, 6 armas, e o cara tem a cara de pau, às vezes, de me encontrar em algum evento e ficar pedindo pet adesivo, saca? Eu fico, puta, eu não entra na minha cabeça isso, saca? Eu sempre comento isso com as pessoas, tô falando isso publicamente agora no podcast, mas é um negócio que não entra na minha cabeça, cara. Olha, Não. você falou disso aí, e essa semana passada e essa, tá uma confusão na internet aí, né, por causa de algumas zoeiras que a gente fez aí, e a galera toma as dores mesmo, tem gente que toma dor É e se mesmo? ofende, não, pra caralho. Eu tô meio off, assim, pra ser sincero, viu? Tô como eu tô nos E últimos dias. E você falou de grana, etc., e de comportamento das pessoas, né, cara? E um assunto que tá bem batido pra mim essa semana aqui é o chegar lá. O que que é chegar lá para algumas pessoas, né? Então, eu Como até assim? Me tinha. fale. Oi? Me explique, como assim? Não, vou explicar. Eu até tinha redigido uma coisa parecida aqui, eu vou ver se volta na minha mente. Porque as pessoas, elas querem se sentir especiais pensando que elas estão num lugar que você não está, né? Ou porque eu tenho uma condição, ou porque tenho uma visão, ou porque pertence a uma corporação, ou porque seja onde for que a porra do ser humano acha que é chegar lá. Então, Hum. o que que eu gostaria muito, cara, do fundo do meu coração, é que todo mundo chegasse onde acha que quer chegar. Pra poder chegar nessa porra e falar, caralho, grandes bosta, grandes merda. Entende? Entendi. Porque essa busca por chegar lá, assim, quem tá vivendo, né? Porque tem gente que vai morrer e não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar o lá da pessoa, né? Chegar lá. Na minha opinião, cara, eu cheguei no meu lá faz tempo. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, não. Aham. Nada a ver isso aqui que eu achei que era chegar lá. Nada a ver. Nada a Cara, ver. Isso aqui é a exatamente. detrição da vida. É. Eu conheço algumas pessoas que elas. Uma das pessoas que eu mais admiro, assim, é uma delas que ela chegou lá, sabe? Ela tem. Cara, como eu posso descrever? Ela é uma pessoa que. Cara, ela consegue. Quando a pessoa ela atinge talvez um nível de sinceridade consigo mesma, ela não consegue mentir, sabe? Pra ela mais mesmo. Eu acho que É, pelo menos. Eu acho que.
Pelo menos eu tento ser assim, sabe? Eu não sei se eu cheguei a esse ápice, sabe? De não ficar mentindo pra mim mesmo, mas eu tento ao máximo ser sincero comigo. Eu falo, sabe? Você fala, cara, não, nada a ver esse negócio aí, sabe? Tipo, nada a ver, meu. Esquece essa porra aí, entendeu? Eu digo, cara, o Miau é um exemplo disso, sabe? É um cara que chegou nisso tão rápido e falou, cara, nada a ver isso, cara. Você fica, às vezes, criando uma imagem de uma carreira, de alguma coisa, e fala, meu, Não é cara, porra nenhuma, cara. Todo esquece. mundo vai morrer. Todo De mundo. fato, de fato. Todo mundo, cara. Não tem ninguém que não vai morrer. Todo mundo vai morrer. Uhum. E às vezes as pessoas elas enchem. É tipo, por exemplo, em relação a quando as pessoas vão passar informações, né? Quando elas vão distribuir conhecimento, compartilhar conhecimento. E elas compartilham. Isso eu tava mandando no grupo esses dias, mandando umas prints assim. Eu falo, cara. Porque eu sempre mando no grupo dos meus amigos pra ver se eu não tô louco, né? Porque eu sei que se eu tiver louco, eles vão me falar. Eles vão falar, porra, nada a ver, tá viajando. Tá viajando. E aí eu mando e falo, calma, rapaziada, tô louco, calma aí. Tipo, eu mando uns prints, eu falo. Sabe quando a pessoa ela quer compartilhar uma informação, quer compartilhar um conhecimento, mas ela parece que ela compartilha pela metade, saca? Ela compartilha pela metade, ela usa palavras bonitas, ela usa palavras complicadas, tal e tal, 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 tal. Você lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Eu falo, cara, tá, mas o que tem a ver? Sabe? Você fala, mano, sabe, aonde a pessoa quis chegar? Então, ela só queria comentar sobre tal coisa, sabe? Criar uma analogia sobre alguma coisa e tudo mais, porque ela não tem medo de falar, sabe? A verdade, fala, pô, nada a ver esse negócio aqui. Ela não consegue, sabe? Ela fala, nós, Olha, latinos, nós, a quando, comunidade, a gente consegue quando falar isso. você chega num lugar assim, você vai lá com seus amigos, certo? Você já tira algum tempo. Verdade ou mentira? Sim. Então, quando você vê o cara tirando o equipamento do coldre apontando pro alvo, é só isso que acho que a galera que já tira um pouco mais de tempo precisa. Você sabe se o cara treina ou não, não sabe? Sim, na hora. Você fala, beleza, eu sei mais ou menos qual que é a quantidade de treino que esse cara carrega com ele. E essa galera que vem com um textinho batido, que não tá falando realmente o que tá no cérebro do cara, entendeu? Não, Ah, realmente eu entendi isso, então eu posso explicar, sem desmerecer nenhum tipo de profissão, tá? Então eu posso explicar uhum. a mesma coisa para um pedreiro e eu posso explicar isso para um engenheiro da NASA. Eu posso usar o linguajar de pedreiro para o pedreiro e o de engenheiro da NASA para o engenheiro da NASA. Você Sim. pode fazer isso? Uhum. Legal, bacana, mas você vai atingir mais pessoas fazendo o quê? Uhum. A linguagem do pedreiro, não é? Sim, Inclusive o engenheiro da NASA, não é? com certeza. Mais Então, ainda. é melhor você complicar e atingir três caras ou simplificar e atingir todo mundo? Porra, simplificar. Então, esses caras vivem num mundeco, numa ilusão de que pegar, recortar um pedaço da realidade deles, de um artigo, sabe? Uhum. E enfiar isso depois de uma bostejada de informação, isso faz deles um intelectual. Sim. Você quer, ó, vamos prolongar isso aqui, ó. Você sabe o efeito, o Dunning-Kruger, não sei, que a galera tá falando pra caralho disso? Não Que é o conheço, mano. é uma bosta, cara. É uma besteira sem fim. É um negócio. É assim, ó. Resumidamente, o cara achar que. O cara inicia no assunto, aí ele acha que sabe muito, e ele percebe que não sabe nada, que é o efeito, e depois ele sabe. Quando ele se aprofunda, ele de fato se torna ali uma pessoa que sabe um pouco sobre o assunto, né? E eu comecei a perceber que as pessoas estavam usando esse efeito como defesa argumentativa. E todo mundo achava que estava do lado da hora do gráfico. Todo Hum, mundo, tipo, você sofre do efeito Dunning-Kruger, não sei o quê, você acha que sabe o que está falando. As pessoas falam. Só que elas não percebem que elas acham que elas estão do lado intelectual do gráfico. Entendeu? uhum. Mas quando elas usam o efeito para poder justificar um argumento, elas estão exatamente do lado da burrice da porra do gráfico. Entendi.
E aí, a galera que gosta de citar estudo, essas coisas, já teve, ó, em 2002 e em 2017, dois caras fofofó do caralho a quatro já reduziram esse efeito a pó, cara. O negócio não para em pé. Foi feito em condições nada a ver, um artigo mal escrito, péssimo escrito por esse psicólogo, né, que é o Dunning aí, e ninguém mais está nisso. Só que adivinha, um jornalista citou isso aqui no Brasil. Aí, Aí já meu, era. virou uma moda intelectual, você entendeu? Entendi. E ninguém se debruçou sobre a porra do artigo para ver como foi feito o estudo, para colocar um filtro no que tá aceitando. Então as pessoas aceitam qualquer merda, desde que alguém que tenha mais seguidor ou alguém que tenha algum selo de aprovação diga. Isso é verdade. Sabe um fato que eu lembro? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, algumas milhões de eclipses atrás, isso, cara, início do Instagram do Incursion, meados de 2017, 18, 17, 18, surgiu um vídeo de um cara que é, sei lá, operações especiais, tem 6 mil cursos, sei lá, falando sobre o uso do rádio perto da cabeça. E ele pegou a frequência do rádio e ele começou a bater próxima, sabe aquelas lâmpadas grandes esticadas? Esqueci o nome Sei, daquilo. Que os caras batem nos outros. Enfim. fluorescente. Exatamente. Então, quando ele encostava o fio naquilo ali, a lâmpada acendia, né? Porque eu não lembro Obviamente, tem uma fuga de energia, dependendo do comprimento de Sim, onda, deve sim. ter uma fuga de energia e acabava. Sim, e ele fala, pô, é por isso que é perigoso e tal, colocar o rádio, né, próximo à cabeça, porque isso pode causar variações cerebrais, pode fazer mal e tudo mais. E, cara, isso, tipo assim, virou um rebuliça na época, sabe? E na época o Encanjo nem era tão influente, a gente tinha, sei lá, 5 mil seguidores, assim. E eu lembro que eu comentei, eu acho que no Instagram do Bolfin ainda, que é um cara que também é influente na área operacional, eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Tipo assim, as frequências que mandam ali, mano, é frequência ridícula. Tipo, você não vai morrer de câncer, sabe? Você ficar recebendo as frequências Cara, de um rádio na não, cabeça. e tem outra. Quantas frequências de rádio estão acontecendo agora, Não, nesse momento? cara, eu durmo com meu celular no meu travesseiro, velho. Tipo, mano, o 5G deve estar torrando meu cérebro, sabe? E, mano, Eu lembro daqueles circo do norte, sabe? Que a galera vinha num carro vendendo elixir uhum, do crescer uhum, cabelo, de conhecimento, e sim, aí sim, tirava sim. uma peruca, colocava um, um pano Aham. na frente, o pessoal lá tudo sem. Cara, E você- ignorante não no pejorativo, ignorante é. porque ignoram informação. Sim, e você vê só porque Todo um mundo cara. fica, nossa, meu Deus, olha Sim. isso! E eu É lembro a que na prova época. cabal. Eu lembro que na época, porque assim, todas as páginas compartilhando, recompartilhando, eu falei, cara, sabe por que o cara, ele tem, sei lá, 3 mil cursos e tudo mais, ele compartilhou esse negócio, faz sentido pra vocês, tipo, pra isso é isso. E eu lembro que tem um amigo meu que é formado na área, e eu mandei pra ele esse vídeo e ele falou, cara, esses são os maiores burrice que eu já vi na minha vida, assim, tipo, um negócio que fazia nenhum sentido total. Depois a galera foi meio que deletando e tal, eu lembro que na época as pessoas foram deletando Cara, essa o informação. que, o que o mundo do tiro, cara, fez com biomecânica e neurociência? O que, Uhum. que a porra do mundo do tiro fez com isso, cara? É, foi. Sabe? Reduziu as informações reais a. Eu acho que é assim, porque o cara recorta um pedaço de uma pesquisa, pedaço de um artigo e traz o que ele acha melhor para poder fazer o que ele fala valer. Cara, para mim é uma doença isso, cara. É uma Eu, doença. eu acho importante você pesquisar sobre, saca? Por exemplo, se você vir falar pra mim hoje que o meu tiro ele está saindo ruim porque eu tô, talvez, vou falar uma bobeira aqui, né? Talvez eu esteja ativando o lado errado do meu cérebro, e eu vou ficar bem cético. Eu vou falar, sabe? Mas eu vou pesquisar sobre. Eu vou tentar ver sobre pra ver se, sabe? Só pra. Mas assim, eu já vou meio que. Ó, Não, mas de você, cara. você, você faz bem em ser cético, cara. Por quê? Você acha que o filho do fazendeiro do Texas lá, que atira melhor que o Brasil inteiro, enquanto ele estava aprendendo no quintal da casa dele, isso fez diferença para ele? Entendi. Saber se algum lado do cérebro dele estava realmente respondendo ao estímulo que ele estava recebendo? Sim. Você acha que o moleque estava preocupado com o follow-through, que é uma coisa que assim é impossível de se evitar no tiro?
Sim, entendi. Você entende? Aham. O que eu percebo, cara, é que o sonho desses caras que vendem inutilidades, o sonho dos caras é que tivessem, sei lá, uns 1.500 fundamentos. É porque a gente chega muito atrasado com algumas coisas. Então, o primeiro cara que agarra uns fundamentos e umas ideias mais específicas, mais, sabe, tipo, mais palavras bonitas e tal, esse cara acaba ganhando, sabe, a Cara, galera. é assim, ó, o cara, ele quer melhorar a visada. O que que ele faz? Ele vai atrás de um mongol, cara, da porra de um cara. Ele tem que estudar a visão se ele quer melhorar, entender a visada. Se o cara vai estudar gatilho, ele não tem que ir na ideia de sei lá quem que tá falando de gatilho. Ele tem que procurar entender como é que o porra do braço dele funciona, como é que os dedos funcionam, como eles respondem, onde eles estão ligados, por que que é assim. Depois que ele souber disso, ele vai ter uma dúvida genuína. Antes disso, porra nenhuma. Você tá entendendo? Uhum, entendi. Pô, o cara tem uma dúvida de empunhadura, de o que que envolve a empunhadura? O cara tem que ir atrás da base do conhecimento. E a base do conhecimento, os ouvintes pode me massacrar, cara. Mas a base do conhecimento não é Jeff Cooper. Você entendeu? Não são esses Ah, caras. Esses entendi. caras estão longe, assim, ó. Nossa, mais que o Sol de Saturno. Eles estão longe. É, eu acho que talvez não esse ano, talvez não no próximo, mas assim, eu ainda eu acredito, eu estou sendo positivo, tá? Eu ainda acho que a gente vai ter um boom em relação ao conhecimento no Brasil, assim, na comunidade, saca? Porque eu acho que cada vez mais está ficando claro que algumas pessoas que tiveram tem ainda a base do conhecimento, né, em relação a alguns assuntos, provavelmente a parte de tiro e tudo mais, elas vão acabar caindo por terra. Porque quanto mais as redes sociais crescem, você vê, por exemplo, se você olhar para os Estados Unidos, tem Lucas T-Rex, tem os caras da Dirty Civilian, que são os caras que, estão crescendo pra caramba lá fora, que são caras que pegam conhecimentos de algumas coisas e carregam em podcasts, em vídeos explicativos e tudo mais. É por isso que algumas das pessoas, elas conseguem crescer em meios que há alguns anos atrás elas não conseguiam. E eu vejo isso comigo mesmo, assim, com alguns fatos que aconteceram na minha vida junto com o Incursion e tudo mais, que eu acabei ganhando algum espaço, alguma pseudo-relevância, sabe, em algum assunto, de chegar para as pessoas e falar, tipo, olha, eu não faço parte desse tipo nessa área, sabe, eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho conhecimento sobre isso que talvez seja dessa forma seja melhor a se fazer, sabe? Sim, que é o quê? É a maneira com a qual você enxerga o mundo. Exatamente, com base nas informações que eu tenho, E nas você já referências tem, exatamente, cara. as E ó, referências. convenhamos, pelo amor de Deus, cara. Qual que é a complicação do tiro? Sim, Pô, não, na boa, entre nós aqui, é coisa de sim, macaco, velho. É que nem sim. jogar pedra na árvore. E não só pro tiro, tá? Pra várias coisas, pra várias outras coisas pequenas, assim. Eu falo, Night Vision, configuração de capacete. Cara, a gente tá falando agora sobre equipamentos, assim. E em relação a equipamentos mesmo, quem domina isso no Brasil é um moleque de 25 anos, que é o Rodrigo da Viper, que esse cara tem total conhecimento em relação à configuração, peso, como configurar, como não configurar. E, assim, ele tem maior conhecimento em relação a tudo isso no Brasil. E, assim, pequenas coisas, assim como o tiro. A gente conhece gente que também na área do tiro, que, cara, tem um desenvolvimento tão grande na área de tiro, consegue fazer coisas tão fodas, você fala, caralho, cara. Tipo, ele simplesmente pegou, consumiu aquele conteúdo e aplicou de alguma forma. Tem caras que. Eu conheço alguns caras que têm, várias escolas, tem escolas opostas, por exemplo, o cara tem a escola do Esperandio, a escola do 38, a escola da Tiger, a escola, sei lá, do Gurgel, whatever, e ele conseguiu ter a própria base dele. O que é O Gurgel? Gurgel? Rangel, desculpa. Gurgel? Rangel, né? Nossa, por que eu falei Gurgel? É uma marca Gurgel, né? Ah, Uma marca de sei lá. carro? De carro. Enfim. O Braulio é um exemplo disso, cara. O Braulio é um cara que tem quase todas essas escolas e você pode ver que ele tem a base dele, cara. Tipo, tem a caixa de ferramentas dele. Então, pessoas, Cara, pelo menos, ó, adoram gente que melhor do que isso, só escola nenhuma. sim e não. Eu discordo porque eu, particularmente, aprendi muito com algumas escolas, assim, sabe? Aprendi coisas, assim, que talvez eu não teria aprendido sozinho, sabe? Mas Coisa. isso é um problema seu, não é um problema do ambiente.
Como assim? Isso é uma por enquanto, né, assim, todos nós temos capacidade de aprendermos sozinhos as coisas. Uhum. Só que nós não temos o preparo para observar o que é relevante ou não no processo de aprendizado. Ah, sim, se eu for um gênio, né, absurdo que eu vou ter Ah, que cara, começar. eu não sei se eu acredito nisso não, cara. Eu acredito em força de vontade e quanto de vontade você tá de resolver aquilo, né? Às Assim. vezes, assim, ó, sei lá, acho que até ano passado, que eu virei pra você e falei assim, cara, ó, me manda uma configuração de capacete com óculos e o caralho, fofofó. Pô, preguiça, né, cara? Vagabundo, né? Porque eu poderia entrar na internet, dar uma olhada numa capivara nos Entendi. óculos, Uhum, dar uma entendi. capivara no capacete, dar uma capivara. Então, assim, eu não Entendi. queria tanto, você entende? Aham, entendi. Não, entendi. Então, quando você não quer tanto, beleza, Faz legal. sentido. Faz sentido, mas, por exemplo, pra mim, às vezes, algumas coisas eu preciso para ter o contato, saca? Principalmente, por exemplo, Não, uma mas plataforma de. Oi? também não tô falando para não ter contato. Ah, sim, sim, claro. Falando pra não ter contato, falando que às vezes, os monstros das pessoas influenciam no que você tá vendo debaixo da cama. É, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. A gente Uhum, estava em um. A gente estava em um Hand Day. Existe uma. As escolas do Brasil não fazem isso. Em uma situação de estresse, você precisa fazer uma recarga tática, uma recarga rápida. Você fez alguns disparos, você fez aí cerca de 6 a 7 disparos, mas você não tem certeza, né? De 4 a 5 a 6, 7 disparos, você não tem certeza. Você é um uhum, policial. Policial. Vamos dar um exemplo mais prático. tá. Policial. Tem mais ameaças. Você não tem certeza de como está a sua quantidade de munições. O que você faz numa situação de estresse? Dispensa o carregador. Dispensa o carregador com munições dentro. Dispensa o carregador. Insere um novo. Insere um novo. Novinho. Pra mim tá ok. No Brasil, eu fui descreditado. O que é ok, saca? Tipo, eu não tô jogando bananas. Eu fui descreditado no Range Day porque falou: não, gente, a pessoa, né, falou: cara, carregador com munição vai aonde? No porta-carregador. Carregador com munição não vai pro chão. É, Tipo, claro, óbvio. É eu, que, é que na hora do confronto ali, você percebe que sua unha quebrou, você tá com uma lixa e lixa a unha. Então, aí eu gosto de pensar que eu sou um cara legal, eu falei: mano, ok. Porque eu lembro, porque eu sei que a escola, algumas escolas aqui no Brasil são assim. Eu vou dar um exemplo, acho que, se eu não me engano, o 38 é assim. Porque carregador com munição não vai pro chão. E lá nos Estados Unidos a gente vê muito treinamento e muito desenvolvimento assim. De recargas Também, assim, táticas. os caras lá, eles portam 32 carregadores, né? Aqui o cara reclama de portar um a mais. Que seja, cara, você vai estar com um carregador, normalmente o cara tá com dois carregadores. Então, tipo, ele tá com um inserido e dois carregadores. Então, tipo assim, você tem quantas munições? Faz a conta. Porra, tem munição pra caralho, velho. Então, assim, você vai fazer uma recarga e você vai dispensar o carregador com algumas munições e vai inserir uma outra, né? Você vai dispensar o carregador, você não vai fazer. Existe a possibilidade, sim, de fazer uma recarga tática se você treinar pra isso. Acho que é ok. Assim, mais uma vez, eu não tô falando que isso é errado ou certo. É porque eu acho que, por exemplo, se você consegue desenvolver uma capacidade de fazer uma recarga tática muito boa, sabe? De charutar o carregador certinho e tirar e colocar um outro carregador e inserir novamente o seu carregador com munições do seu porta-coldre, do seu porta-carregador, ok. Ok, ok. Mas eu acho que as pessoas podem sim contemplar a ideia da gente poder dispensar o carregador com munições. Eu não acho que isso seja, por exemplo, alguma coisa fora da lei, entendeu? Como aqui no Brasil, às vezes, é dito em algumas escolas. Algumas escolas falam que é quase uma. Cara, como assim vai dispensar carregador no chão Cara, com munição? olha, a escola pode falar o que quiser, só que a pessoa nunca treinou isso no momento de estresse. Ela treina ali. Eu faço um monte de coisa ali, beleza, maravilha, bem, tô fazendo um drill. Imagina, o negócio, o ferrolho parou esquisito ali, pô, eu tiro o mesmo carregador, coloco de volta, beleza. Agora, quando que eu treino isso verdadeiramente? Aham. Que nem por exemplo, uma pista de skate. O cara faz uma manobra no corrimão ali, ele tá no corrimão, com o skate, com a coisa ali. Se ele errar, velho, quebra a perna. Você Sim. entendeu? Então, de fato, ele tá numa variabilidade de estímulo real ali.
Agora, Faz sentido. o cara que fala, não, então, se sua arma travou, você não precisa bater embaixo do carregador e movimentar o ferrolho. Você pode só movimentar o ferrolho. Perfeitamente possível. Velho, só na cabeça desculpa, mas só na cabeça de quem tá sonhando. Na De, cabeça do esportista, vai? Do sonhador, da arma de fogo. Do de, só, balé do tiro. de só É, bater e fazer o golpe, isso? perdão? É de só bater no carregador e dar o golpe, é isso? Não, tirar o negócio, porque o cara sabe que o carregador dele tá bem inserido, ele tem certeza que o carregador tá bem inserido, então ele só movimenta ferrolho. Não tem certeza, Realmente? velho. A gente não tem certeza nem que Realmente. quando entra no carro que o câmbio tá no ponto morto. Você vai lá e coloca no ponto morto, sem, mesmo ele estando no ponto E morto. mexe, né? Você mexe. É. Eu mexo. Não, eu tenho certeza, porque, ó, todas as vezes que o meu carregador caiu no chão, velho, eu tinha plena certeza de que ele tava bem inserido. Cara, a quantidade. Eu falei isso esses dias mesmo num post, nos stories. A quantidade de vezes que eu deixei o carregador cair, cara. Eu deixei cair, já deixei carregador de fuzil cair no chão, cara. Eu consegui fazer, bati o carregador no fuzil, fui espetei o carregador, pup! Assim, mano, arma cair no chão, assim, mas é o quê, sabe? Tipo, pra mim, Não, foda-se, sabe? beleza. Ó, caiu o carregador no chão. Você quer, né? Você quer ser uma pessoa que tá condicionada a catar outro novinho e colocar lá ou agachar e pegar do chão? Eu entendi, realmente, fato. Entendeu? Os caras Aham. ficam criando pânico, velho, pra você abaixar a arma, sei lá, 3 polegadas pra baixo da área de trabalho aí. Não, que você não pode, você tem que fazer a troca aqui na cara olhando pro horizonte. Os caras, o mesmo cara que fala que o carregador tem que ir pro porta-carregador, tá enchendo o saco pra você fazer a troca na frente do olho, porque não pode tirar um segundo o olho da ameaça. Você É, entende? sim. Mais uma vez, eu acho que. O processo inteiro não para em pé. O cara quer super detalhar, super tecnice num ponto, e no outro ponto ele quer largar a mão, foda-se. Sim. Eu acho que, como a gente falou, né? Se em situações de estresse é algo totalmente diferente, né? Eu acho que é uma linha totalmente diferente. Principalmente quando eu falo isso. Eu acho que se a pessoa ela tiver uma capacidade muito boa, assim. Eu não digo que ela é uma boa tiradora, uma boa de recarga, mas se ela treinou muito aquilo, charutar o carregador, inserir de novo, meu, ótimo, excelente. Porque aí você vai ter certeza que o seu carregador, com algumas munições, vão estar com você, não vão estar no chão. Perfeito, perfeito. Mas, cara, tenha a liberdade de pensar que numa situação de estresse, talvez você precise dispensar o carregador e jogar no chão com munição. Eu acho isso totalmente ok. Eu É. tenho isso como referência de algumas referências que eu tenho lá fora. E, mais uma vez, eu sempre bato nisso e falo, cara, não adianta a gente tentar bater de frente com algumas coisas lá de fora, porque, cara, não dá. Não vai. Não, principalmente em área operacional, em desenvolvimento tático, eu falo, cara, a gente tem, Não, não, mas meu. eu ia chegar nisso. Só faz sentido essa pauta da discussão se a gente for operar junto. E a minha vida também depender do seu manuseio. Aham, exatamente. Agora, cada um aqui, né, assim, a pessoa normal é cada um por si, cara. Sim. Então, assim, se o Uhum. cara vai catar do chão ou se ele vai enfiar no bolso, foda-se. Sim, Entendeu? sim. Mas é bom, eu gosto de discutir isso, cara. Eu gosto. Assim, às vezes eu já levei essa discussão para algumas pessoas e eu sou muito bom de. Tô ficando muito bom de largar guerra, sabe? De largar guerrilhas ou conflitos, assim. Porque às vezes eu consigo identificar que algumas pessoas elas têm dificuldade em captar algo oposto do que elas pensam, entendeu? Eu sei porque às vezes eu faço isso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa pra mim e falo, cara. Mas será? Mas, puta, mas desse jeito é melhor. E às vezes eu acabo sendo um pouco mais militante sobre isso. Mas às vezes eu volto pra casa pensando naquilo, sabe? Pelo menos meu. Não, Bom, você me conhece. essa é a vantagem, né? Você Se me você conhece. consegue pensar um pouco no que foi dito, porra, legal pra caralho. Porque só a partir daí que você vai poder ter um platô genuíno sobre a ideia que foi discutida. É. Não, peraí, agora, nossa, pensando bem, cara, nossa, porra, às vezes eu defendi uma tese idiota e ter envergadura moral para ir lá e falar, olha, eu defendi uma coisa idiota e eu mudei de opinião e vida que segue.
Isso é muito bom, cara. Isso é libertador. Eu sempre falo isso aqui no podcast e sempre falo isso pros seguidores também, cara. Porque quando você se liberta de realmente se identificar e falar, puta, mano, que merda que eu falei, é muito bom. É muito bom. Por isso que. Aí a gente volta pro chegar lá, né, cara? Porque quem as pessoas pensam que são, cara? Tipo um tipo de herói que não pode errar, né? Isso, Tá isso, bobeira do caralho. isso é sério no Brasil, cara. As pessoas têm cara que, mano, não larga o osso, não. E, cara, é isso que se foda. Principalmente em meios operacionais e tudo mais. Última discussão que eu entrei. Sobre um posicionamento de armamento. Como que eu vou explicar isso? Eu questionei um amigo meu, que é polícia, ele tava com a arma. Ele tava com o fuzil e ele tava com o fuzil virado pra frente, assim, saca? Ao invés de ele estar em posição sul, ele tava virado pra frente, assim. Virado pra frente. Pra ponta. Ele tá em posição sul, o cano tá pra baixo, mas ela tá virada, sabe? E ele tá em posição pronta pra levantar a arma, sabe? Pronta pra levantar a arma pra apontar. Eu falo, mano, que você fica com essas manias de ficar com essa arma assim, cara? Falei brincando com ele, porque obviamente ele é meu amigo. Eu falei, não, porque é mais fácil pra engajamento e tudo mais. Eu falei, cara, mas é ao mesmo tempo, você sabe, né? Que você deixar a arma em posição sul, você consegue destravar a arma e levantar e atirar também. É o mesmo tempo. Enfim, ele acabou dando uns argumentos sobre, né, sobre a posição, porque olha, aqui é muito mais fácil de levantar e tudo mais, porque isso é um procedimento e tal. Mas eu deixei aquela pulga na orelha dele de, tipo, comentar e falar, cara, não, na moral, eu não tô te tirando. Porque obviamente ele me conhece, né? Ele é meu amigo. Mas ele sabe que eu não tava tirando. Eu falei, cara, literalmente você pode deixar a arma em posição sul, o seu fuzil em posição. O tempo de você enganjar qualquer tipo de ameaça que pode surgir aqui, principalmente para você que é um policial aqui de São Paulo, nessa região, nesse exato momento, nesse ambiente, cara, é o mesmo tempo. Mas assim, você deixa aquela pulga, né? Ele fala, pô, realmente, tudo mais, sabe? Mesmo ele não concordando ou mudando a posição e mantendo aquela posição, ele tem a ideia que é uma possibilidade, sabe? É uma possibilidade que pode ser. É, ele pode contemplar, sabe? Contemplar a ideia que talvez isso seja melhor mesmo, eu tenha um descanso melhor do meu pulso, tenha um descanso melhor do meu posicionamento e tudo mais, eu consigo apoiar de maneira efetiva a bandoleira, não preciso ficar, porque literalmente não adianta estar com a bandoleira, você não tá apoiando, você tá literalmente segurando a arma, né? A bandoleira não tá ajudando muito. Enfim, a, a, a vibe de pelo menos contemplar essa ideia, eu acho que é importante, porque pra mim já aconteceu algumas vezes que a pessoa fala, puta, mas, cara, você já pensou em fazer isso, isso, isso? E eu falo, puta, mano, não sei, eu gosto desse jeito e tal, mas no fundo da minha cabeça eu falo, puta, mano, realmente, acho que eu tô fazendo coisa errada, sabe? Acho que eu começo a contemplar aquilo de tipo, puta, mas acho que eu tô, sabe? Talvez isso não seja tão legal. Cara, nada mais genuíno você falar, sei lá, eu tava fazendo errado, agora eu tô fazendo desse outro jeito aqui e eu prefiro desse outro jeito e vida que segue, pô. Aham. Um Eu, exemplo. ó, lá atrás, eu militava também o fechamento do ferrolho via ferrolho, né? Não via retém. E, Tá. cara, beleza, vida que segue. Fiz algumas vezes e tinha isso pra mim como. Eu não quero discutir sobre isso. Eu faço assim, foda-se todo mundo. Aham. Quando eu comecei a puxar tempo, veja bem, tempo. Eu percebi que o que impedia um bom acionamento do retém do ferrolho e uma inserção do carregador, tudo ali num tempo, é, no movimento limpo, era a minha falta de treinamento, velho. Uhum. Era a porra da minha falta de treinamento. Então, o que que é melhor? O que o cara quiser. Contanto que o ferrolho vá à dianteira e a munição suba a rampa. É Sim, isso tem. que eu acabei. No fim das contas, o que eu entendi foi isso. Aham. Como você vai fechar, foda-se. Contanto que termine fechado. Com o equipamento preparado para. E que eu. Cara, por ser às vezes muito vocal com algumas coisas, às vezes eu me considero uma pessoa teimosa com algumas coisas, porque às vezes parece que alguma coisa foi inserida na minha cabeça e eu fico, sabe, martelando, 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 e às vezes cai por terra. Às vezes eu falo, puta, mano, realmente, velho. Sabe, você tem essa vibe de falar, putz, realmente, eu acho que talvez isso seja melhor. E já aconteceu comigo várias vezes, assim, de pessoas. Cara, você que me conhece sabe que eu, puta, sou uma pessoa extremamente vocal, assim, de às vezes não gostar de alguma coisa de falar.
E assim, às vezes é umas coisas negativas, assim, e eu reconheço isso de alguém, de alguma uma vez aconteceu de uma pessoa vir falar pra mim, falar: "Rafa, cara, não fala essas coisas mais, sabe? Tipo, não fala isso, porque isso pode causar isso e tudo mais". E por mais que às vezes eu falo: "Puta, nada a ver, deixa eu ter que falar, sabe, tem que falar". Mas assim, eu consigo reconhecer aqui e falar: "Puta, cara, realmente, acho que tem coisas que se devem falar, algumas coisas não se devem falar". E, obviamente Mas o problema não é com você nesse caso, né? O problema é sim. que o ambiente não aceita que você porque você só quer se expressar, mas Aham. a pobreza do ambiente faz parecer que você quer discutir. Nós brasileiros somos assim, cara. Eu falo porque eu tenho muito amigo gringo, assim, tudo mais. Nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade em aceitar alguns comentários, algumas coisas assim. Eu falo isso como brasileiro, cara, eu não sei explicar, é uma parada meio cultural, entendeu? Às vezes, cara, já aconteceu comigo, de algum amigo meu falar: "Puta, vou dar um exemplo bobo aqui mais uma vez. A gente tá conversando sobre alguma coisa, tá falando sobre um cara que vou dar um exemplo. Um cara que gosta muito de cachorro, ele gosta de poodle, sabe, ele gosta muito de poodle e, cara, ele perdeu um cachorro poodle. E a gente começa a falar: "Pô, poodle é a melhor raça, meu, poodle tal, 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 tal". O americano ele vai chegar ou qualquer o europeu talvez, dependendo do país, o americano vai chegar e falar: "Cara, ô, tem como vocês parar de falar de poodle, por favor? É porque, cara, eu tive um cachorro poodle e tudo mais, eu não quero que vocês fiquem falando de poodle perto de mim e tudo mais". Se tiver uma círculo de amizade, sabe, esse tipo de coisa, uma mesa de bar, uma chamada de call, alguma coisa assim. Se nós brasileiros estivermos nessa reunião e alguém falar assim: "Pô, para de falar de poodle aí, mano, na moral, eu perdi meu poodle e tudo mais", a galera leva pro coração. Faz sentido? Não leva pro coração? O brasileiro não leva pro coração? Fala: "Puta, nada a ver, mano, esse cara tá falando aí, velho, posso falar de poodle, mas só porque ele perdeu o cachorro dele", saca? Nossa, a gente tem isso pra caralho, cara. É uma doideira. A gente tem É muita gente, leva pro coração pra caralho. é que são, puta, não sei se eu entendi direito, é que não sei se são coisas diferentes, é tipo aquela coisa assim, o pessoal tá comendo, alguém fala de merda, aí o cara fala: "Pô, vai falar de merda a hora que eu tô comendo?" Fala: "Foda-se, velho, você tá comendo merda, porra". Sim, exatamente. Mas, Não por não não exemplo, não sei se é nesse sentido, vamos levar porque sobre essa parte de merda, pra você ver se você entende melhor. Falando sobre merda, dependendo do ambiente, eu vou dar um exemplo do americano, que é o que eu mais conheço. Que o americano vai falar: "Pô, tem como você parar de falar de merda aqui, porque eu tô comendo, cara". E pra ele, assim, é uma vocalização muito simples, que ele não quer que você fique falando de merda na mesa, porque não é algo legal, então, mas saca? por que ele não levanta e sai? Por que ele quer fazer com que o ambiente se adeque a ele, e A não ques ele simplesmente fique lá? a questão não é E essa. vença isso. Não, a questão não é essa. A questão é sobre as pessoas levarem para o coração, às vezes, uma informação simples, por exemplo, de ser vocal sobre algo que ela não gosta. Fala: "Cara, por mais que você seja meu amigo, puta, tem como você parar de falar de merda, por favor?". Por exemplo, eu e você estamos numa mesa comendo, e eu falo: "Putz", você começa a falar de merda, fala: "Cara, não fala de merda, por favor, porque, mano, eu sinto meio que um pouco de ânsia e tudo mais, eu não gosto". Assim, talvez você leve na boa, mas talvez você leve mal, você fala assim: "Pô, nada a Não, ver, não, velho". nesse caso eu acho que não. Nesse caso, assim, de uma situação dessa, que é bem pessoal, cara, eu jamais insistiria num assunto que tá incomodando um amigo. Exatamente. Só que em algumas questões, por exemplo, num comentário, em alguma coisa, você fala: "Pô, irmão, opa, tudo bem, irmão? Eu acho que o jeito que você tá fechando a arma não é muito legal, cara. Tenta fechar a arma dessa forma e tudo mais". O cara fala: "Opa, mano, o que que esse cara tá falando do jeito que eu fecho a arma, mano?". Entendeu? Mas "O que que você tá aí falando?". E a gente você tem bastante isso. acho que o nosso problema, cara, é que a gente fala pouco talvez, pouco provavelmente, você entendeu? Então, quando a gente chega na pessoa, a gente só sabe falar o que é como regra. Então: "Ah, você não tá fechando a arma da do jeito", não, velho. Ô, bacana o jeito que você tá fechando a arma, mas você já tentou de outra maneira? Sim, Você entendeu? entendi. Faz Às sentido. vezes a gente falha em como abordar também, porque eu prefiro, cara, pôr toda a culpa em mim, É, entende? alguém falou pra mim que eu tenho excesso de humildade uma vez, eu falei: "Mano". Mas, assim, sabe, eu fiquei sem palavras, eu falei: "Mano, mas, quer que eu seja o quê? Tipo, você quer Cara, um ó, tremendo todos os idiota com as podcasts coisas?". que a gente grava, eu falo a mesma coisa. As pessoas têm dificuldade de entender que eles são só um pedacinho de cocô andante.
É isso. Sim, de fato. Você entendeu? Às vezes sim. Às As vezes pessoas, não. elas querem, por algum motivo, cara, que é inexplicável, elas acham realmente que elas são, assim, protagonistas. Entendi. Aham. Só tá todo mundo na porra de um tronco, tá, entendeu? Descendo de uma cachoeira e tá todo mundo achando que tá controlando o tronco. Aham. Faz sentido. E as pessoas, sabe, Uhum. vivem nesse, sei lá, meu, acho que é um abismo isso daí, não tem fim isso aí. A gente. É o famoso você sabe com quem você tá falando. Isso tem bastante, cara. Isso tem Então, bastante. mas a resposta pra isso, eu sei com quem eu tô falando e quero que você se foda, você entendeu? Esse seria o correto, assim, no meu ponto de vista. Já aconteceu algumas vezes na minha vida de pessoas que têm uma carreira, têm, né, uma profissionalização e tudo mais, em diferentes áreas, principalmente na parte operacional, e eu falo um discordo. E a pessoa, tipo, arregar o olho, eu falei, como assim você Como discorda? assim, velho? Isso nunca Hã? aconteceu na minha vida. Não, já deve ter acontecido, mas talvez no meio dele, né? De um cara que, pô, tem um curso dele e tal e tudo mais. Mas quando eu falo, pô, mano, eu não acho que seja certo, não, velho. Aconteceu isso, eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu sei que não é muito sua área, mas eu vou tentar ilustrar. Sobre a atuação de cachorros, né, no Brasil. E eu tava falando assim, pô, cara, a atuação de cachorros nos Estados Unidos ela é um pouco diferente, tudo mais. Eles eles usam um cão multipropósito, né, de farejar, rastrear e ataque de uma forma mais efetiva. As unidades especiais, elas têm, não, nem precisa ser unidades especiais, né? Quase você pegar qualquer sheriff department pequeno, de cidade pequena, você pegar um departamento de polícia pequeno, cara, quase todos os departamentos assim de determinadas regiões têm pelo menos um cão. Então a polícia americana ela consegue identificar isso como uma necessidade. Os americanos eles conseguiram identificar que o cão é uma ferramenta incrível. É só você jogar no YouTube Police Activity Canine, coloca K9 lá, você vai ver infinitas situações onde o cão foi definitivo para definir várias outras situações assim de extremo risco, etc, etc, etc. Então eu queria deixar isso claro, falar, cara, lá é totalmente diferente daqui. Lá realmente eles viram essa necessidade e eles investem nesse tipo de necessidade, seja o tamanho do departamento ou não. E a pessoa ela falou assim: não, mas pô, aqui a gente tem canil. A gente tem um canil, tem os cães e tal. Eu falo, cara, não, mas é diferente, cara. Não, não é igual como lá. Lá, eu sei que a gente vê o valor nos animais aqui sim. Eu sei que tem inúmeros. Cara, eu dou um exemplo aqui de São Paulo. O canil de São Paulo é incrível, cara. Conheço 2 policiais do canil de São Paulo. O canil de São Paulo é incrível. Incrível. Tem vários outros canis no resto do Brasil que trabalham e usam o animal de forma incrível. Incrível mesmo. A gente tem um trabalho de uso de cães policiais muito bom, de fato, mas não é igual aos Estados Unidos. A gente não usa a full capacidade dos animais ou a efetividade dentro de instituições policiais do animal. Isso é um fato. Posso estar errado? Talvez. Alguém pode me corrigir no podcast e tudo mais. Posso estar errado? Talvez. Existe a grande possibilidade. Mas, assim, o fato de eu falar isso, falar, cara, realmente, assim, eu tô te falando, não, a gente não usa de grande efetividade. Então a pessoa ela assustou, ela ficou super, falou, como assim, cara? Não, Mas porque você entende que a efetividade no treinamento de cães, ela não está diretamente relacionada a forças especiais, porque não, não. antes de existir forças especiais de qualquer natureza, o homem já domesticava animais. Então, assim, onde que o conhecimento tem que ser buscado? Você entende o que eu quero dizer? Sim, até porque o fato da discussão foi porque ele falou, pô, mas a gente queria utilizar o cão aqui na unidade e tudo mais, mas a gente não tem ninguém com uma formação especial para isso, para poder atuar junto com os cães. E eu dei uma referência para ele, falei, cara, então, quando a polícia de Los Angeles, a SWAT de Los Angeles, que é conhecida como a melhor SWAT, uma das maiores referências em intervenções táticas no mundo, literalmente a primeira SWAT no mundo é a polícia de Los Angeles, quando eles precisam da utilização do K9, eles chamam o K9, da unidade metropolitana deles, e adivinha só, os caras que vão atuar junto com eles não são operações especiais, eles não têm a formação da SWAT, eles têm uma formação tática, operacional, tem uma nivelação junto com a unidade. Então, olha só, ele não precisa ser cursado para atuar junto com a unidade. Não que isso seja uma regra, tá? Eu quero que isso seja uma regra no Brasil e qualquer um pode atuar junto com operações especiais. Mas o que eu quis deixar claro para ele, eu falei, cara, é possível a atuação do cão sem o cara talvez ter pago o mesmo pedágio que você, entendeu? A utilidade do cão ela é tão efetiva em vários outros sentidos. E aqui no Brasil a gente não vê isso, a gente vê quase nunca em atuações policiais o uso do cão.
em atividades de conflito ou barricado e tudo mais. É raríssimo, é raríssimo. Isso é um fato. Eu tô falando aqui, não tô nem Cara, falando de olha, um talvez aqui. É um eu fato. enxergo que o militarismo brasileiro, ele só não ele vai recusar todo tipo de ajuda civil, todo, menos médica. Vou te falar, viu? A médica, a médica tá, às vezes, talvez, viu? Porque ele não tem Ultimamente. escolha, cara. O médico É. ele não tem escolha, mas se ele puder ter escolha de olhar pro... E puta, cara, nossa, eu queria. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar de forma leve sobre a Sim, sim. ideia militar das coisas, assim, É. entendeu? Mas isso vem entrando numa colisão, uma colisão muito grande ultimamente na cena operacional, tá? Eu digo por experiência própria de pessoas que eu conheço, por instituições que eu conheço. Isso não vai mudar, mas assim, vem sendo uma colisão muito grande dentro das instituições. Todo esse, sabe, essa rédea formada em instituições militares. Isso tem a tendência a mudar, isso tem a tendência a melhorar conforme novos comandos, novas pessoas mais jovens vão entrando nas corporações. Mas assim, ainda existe uma palavra, Cara, os caras deviam buscar a melhor informação, foda-se quem tá falando. Entende? aham, é É o assim que melhor resultado, a melhor informação, a melhor maneira de resolver aquele problema. eu não consigo, como é que eu vou definir para uma pessoa e falar, cara, olha, a unidade de referência no mundo em resgate de reféns, que é o Delta, todo o conhecimento de pistolas que eles têm vem do conhecimento civil. Todos. O CT, que é o curso operacional, né, para formação de um operador, ele passa na área civil para poder aprender a treinar, a dar tiro. De pistola, principalmente. Toda a parte de pistola é todas focadas na parte de competição. Então, atiradores de competições vão pro Fort Bragg para poder dar treinamento para esses caras. Eu tô falando da Mas, melhor unidade de resgate do mundo. sim, sim, sim. E isso é um fato. Isso é um fato. Joga no Google, pesquisa, podcast, tem livro, tem pelo menos 2 livros que falam sobre isso, tem pelo menos 6 milhões de podcasts que falam sobre isso. Toda a parte de ensinamento da mini E, pizza e, de cada e provavelmente o esportista que está passando esse conhecimento para os caras não vai passar para eles a mesma coisa que eles passariam para alguém que os procurem para o esporte. É porque, assim, o que os americanos eles conseguem identificar? Por exemplo, principalmente o Delta. Eles veem que cada unidade tem a sua mini pizza, né? Cada formação tem a sua mini pizza. Então, se você quer aprender sobre tiro, você vai, pega a pedaço daquela pizza e vai para a área de quem é especializado em tiro. Você não vai para aprender com um outro cara ou tudo mais, você vai para a área de tiro. Você quer aprender a saltar de paraquedas? Você vai para Arizona, você vai aonde os caras saltam de paraquedas pra caralho, você vai aprender a saltar de paraquedas lá. É uma unidade militar, mas, meu, os caras saltam todos os dias. Tiro, atirador de precisão, não é a unidade que vai te ensinar. Onde que tem a maior referência em tiro de precisão é uma outra base, você vai para lá. Então eles pegam todos esses pedaços de pizzas, eles literalmente usam isso como referência, pedaços de pizzas, para formar uma pizza só. Então cada especialização é uma Até pizza. eles criarem uma metodologia que faça sentido, né? Exatamente. Vou dar um exemplo bem simples aqui de uma coisa que eu li no livro. Escalada. Toda a parte de escalada, de rapel, etc, blá blá blá. Onde eles vão aprender? Pegam os caras, vão para Las Vegas, vão numa região lá que tem uma parte especializada em escalada e tudo mais, treinam lá com um civil, um cara formado, cara especialista na área de escalada e tudo mais, pedra, whatever, qualquer tipo de parte de formação na parte de escalada, eles focam lá, voltam para a unidade e lá na unidade eles focam na parte especializada na parte operacional de escalada. Montanha, mesma coisa. Isso eu tô falando do Delta, tá? Outras unidades focam em outros sentidos, mas o Delta faz isso. Eles enviam os caras como civis, não como militares, não como qualquer coisa do tipo. Eles vão lá para aprender a fazer esse tipo de coisa. Essa é a formação da melhor unidade de resgate do mundo. E para mim faz sentido. Faz sentido pra caralho. Faz sentido pra caralho. Pra mim faz total sentido, entendeu? Tipo, meu. Porque, cara, assim, ó, independência, o cara vai pegar lá, sei lá, o civil que manja de escalada pra caralho. Só que uma adaptação vai precisar ser feita, porque o civil escala de regata e shorts, Exatamente. entendeu? Exatamente. E aí, assim, o civil, a pessoa que vai ensinar também vai precisar de uma imersão. Sim. Eu vi isso sendo quebrado há um tempo atrás, quando a gente começou a ver motociclistas que especialistas em manobras,
em direção rápida, competidores de velocidade, a darem aulas para os policiais como dirigir motos, sabe? Sim. E aí você começa a ver que isso é uma da, sabe? É um exemplo disso que acontece no Brasil. Existe isso no Brasil em algumas unidades, sim, de fato. Isso é um exemplo disso, né? De motociclistas, meu, eu já vi, Isso inclusive. é inteligência, né, cara? É, Inclusive, assim, na minha opinião, tá? Minha opinião de merda, o policial deveria aprender a fazer trilha, motocross, essas coisas que, assim, é tem isso. caótico, tempo Tem. ruim o tempo inteiro. Sim, tem isso. Não, né, não aprender a pilotar em Interlagos, porque Sim. Interlagos não Sim. retrata a realidade do policial. Sim, eu vou te falar, tem isso. Não é em todas as unidades, não é todas as ROCANs, não são todas os batalhões, mas existe. Existem alguns batalhões que focam realmente em buscar um conhecimento de fora, na parte de direção, na parte cognitiva e tudo mais. O Eles cara tem focam que em. aprender a subir escada, passar no meio-fio, Meu, desviar de poste, é o exi- caralho. existe essa formação dentro da instituição de, meu, descida de escada e tudo mais, meu. Mas assim, sempre tem um a mais, né? Sempre tem um mais que pode ser buscado de uns caras que faz manobra e tudo mais. Se não me engano, uma vez que eu vi, era um dos pilotos de apresentação do Beto Carreiro, cara. Então, porra, quanto de informação esse cara tem como motociclista, né? Tipo, sabe, É o antigo Forciação, né, que tá lá no Beto Carreiro. desculpa? É o antigo Forciação. Deve Os, ser, cara. os meninos do Forciação que assumiram o espetáculo lá. Eu sei que eles deram um treinamento para alguma outra polícia. Eu não sei se foi aqui em São Paulo. Em São Paulo aconteceu isso já, acontece isso talvez. Mas eu vi isso acontecer em outros estados. E eram os caras do Beto Carreiro que foram lá, pô, dar um suporte pros policiais. Falaram, olha, tipo, meu, a gente pode utilizar isso, a gente pode utilizar isso, a gente usa isso e tudo mais. E vários outros fatores, né, cara, que a gente vê isso crescendo. Como eu te falei, existe uma luz no fundo do túnel. E você vê que as pessoas que conseguem, sabe, tirar a cabecinha de fora e pensar de uma forma mais efetiva, conseguem buscar conhecimentos tão fora da instituição e não depender da instituição para receber um treinamento melhor, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um sinal de evolução, mas vai demorar. Porque a minha teoria, eu já te falei, né, que as coisas precisam piorar para melhorar. Então, paciência. Né? O que mais que a gente pode comentar sobre? Deixa eu ver quanto tempo de podcast já. 1 hora de podcast. Parece que a gente fala pra caralho, né? Eu fiquei com a sensação que já tinha 3 horas de podcast já. Porra! Teve um podcast nosso que durou quase 3 horas, velho. Não vai dar pro cara colocar no rápido, não. Pois é, cara. Vamos ver também esse projeto não de um cast mesa, né? Mas a gente precisa descer pra Curitiba lá pra fazer um podcast gravado e tal. Cara, assim, ó, eu acho que que seria interessante a ideia de sabatinar um pouco o convidado também, entendeu? Sim, Desde cara. que ele concordasse com a ideia da gente esganar ali a informação e o conhecimento até chegar num ponto em que, no caso nosso ali, os três fazem, pô, agora vai vir a realidade, né? Isso eu queria fazer, cara. Esganar até a realidade Aham. acontecer, porque se a pessoa não esgana, né, a argumentação, se a pessoa Uhum. não cessa o argumentativo ali, o cara só fala o que ele tá acostumado a falar sempre. Porque assim, mais uma vez, né? Porque o que a gente tem como conhecimento de podcasts brasileiros nessa área? Eu espero que algum ouvinte me corrija e me apresente, tá? Um podcast que, que levante sobre a causa de treinamento, de especialização, desenvolvimento, discussão de táticas, de procedimentos, tanto na parte de tiro, tá? Eu não conheço a parte de tiro de podcast, mas se tiver também, me fale. Você conhece alguma parte de tiro no podcast nesse sentido? Cara, não. Deve ter, viu? Deve ter. E assim, ó, quando a pessoa ela fala sozinha, é considerado o que isso aí? Podcast. É podcast Aham. também? Uhum. Só ela fala e ela fala sobre o que ela quer falar e Sim. só vai. Aham. Então, Podcast. assim, eu, eu, eu acho meio pobre, porque quando uma pessoa fala só ela, por exemplo, fala assim, eu vou falar, você não tem escolha. Você só tá escutando o que ela tem para falar, é um professor que lê o texto, certo? Cara, às vezes É, eu sinto isso com podcast. Uhum. é o aprendizado mais pobre que existe de todos, é uma pessoa falando. Duas pessoas falando, você a chave já vira. Você, na verdade, se imagina numa conversa. E
Para fazer sentido, duas pessoas participarem de algo, só faz sentido se elas tiverem opiniões, pelo menos às vezes, que se contradigam, entendeu? Uma Sim. bata de frente com a outra. Aham. E isso tem que ser saudável, né? Não pode ser Sim, com certeza. aquela máxima, né? Não é porque você tá nervoso que você tá certo. Eu já levei uma dessa, tá? Aí, Tá nervoso aí? Já fiquei. calma, Calabresa, peraí. É, eu acho que a gente. Agora, 3 pessoas, 4 pessoas, mais pessoas num podcast, eu acho bacana porque a Pra chance caralho. do conflito de ideias acontecer e ser um negócio assim, educado, vamos dizer. Aham. E se, por algum momento, a coisa desacerbar, ela ser um desacerbo educado ainda assim, uma zoeira em que as pessoas sabem que ali eles estão puxando um pouco a régua e, meu, aceita aí a zoeira, Aham. o que tiver que aceitar e vamos produzir conteúdo, né? Sim. E não. Né? Porque o cara Não. tá me tirando, porque o cara falou não sei o quê, porque o cara falou isso pra mim. Quer dizer, Pra caralho. É porque assim, que nem eu tô te falando, eu não conheço muito podcast nesse sentido que trabalham esse meio, né? Trabalham nessa área assim de discutir algumas coisas. Porque, mais uma vez, cara, se tiver um podcast nesse sentido, me apresentem mesmo, comentem no YouTube e tudo mais, porque os únicos podcasts que eu conheço do meio é pra bater punheta, cara. É só isso. É só pra bater punheta, cara. Eu já tirei um tempo, assim, pra ver, cara, esses podcasts, assim. Eu posso até dar nomes aos bois, tipo Glauber, sabe? Esses caras. Eu falo, cara, é só pros caras ficar batendo punheta da carreira do cara, sabe? É só isso. Assim, é só, meu. Esse. essa Porra! semana, essa semana falamos disso aqui, né, cara? Que é Ah, é? assim. Porque você já viu como é que é um podcast de médicos, assim, da galera falando sobre medicina, por exemplo? Eu já ouvi um de medicina já. Cara, ninguém fala assim, ó, nossa, não, hoje eu acordei e salvei um casal, um senhor, uma senhora, não sei o quê, eu salvei todo mundo, eu sou foda. Não, os caras estão discutindo técnicas de como salvar, É isso. É você isso. entendeu? É E isso. aí, cara, o puto ali, que nem é a função dele, o cara desengasga o nenê, cara, ele quer medalha. É isso. Ele quer que façam uma estátua de bronze do cara porque ele desengasgou o nenê na madrugada. Que Mas, teoricamente nem é função do cara, você mas entendeu? eu vou te falar, até algumas pessoas que já É, fizeram um podcast comigo aqui, às vezes tem dificuldade em falar, né, meu? Mas às vezes eu acabo tirando o negócio ali e tudo mais. Eu lembro, o último podcast que eu fiz com o Leão, assim, que é do Cote, a gente comentou algumas coisas meio que, pô, mas tal coisa e tal, eu tento dar uma puxada, porque existe aquela meio que, né, aquela máxima, assim, de não ficar muito discutindo sobre algumas coisas, mas eu acredito que falta pouco, entendeu? Falta pouco para alguns caras, porra, começarem a comentar e discutir sobre é, algumas coisas, saca? eu insisto nisso, cara, que a conversa tem que ser em como melhorar a cirurgia e não quantas pessoas você salvou hoje, entendeu? É isso, cara. É isso. Eu entendo que realmente existe, sabe, a conversa, a história. Que a história é muito importante, cara. Tem muita história que é interessante, sim. Eu consigo identificar que muita história, ela tem que ser dita, né? Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos vem rolando um grande, como que é, um revelamento, né, um desclassified, assim, de várias outras histórias de secretas que, tipo, ninguém sabia e tudo mais, e após o final da guerra ao terror, né, em tese, com o fim da guerra do Afeganistão, vem aparecendo mais histórias e tal, e as pessoas vêm tendo conhecimento sobre isso, mas aquilo vem acompanhado com um pouco de informação, vem acompanhado com um pouco de desenvolvimento técnico e tudo mais, vem com comentários, fala, pô, a gente fazia isso aqui quando a gente tava no Iraque, olha que loucura, coisa de retardado que a gente fazia. E aqui a gente vê algumas histórias que, assim, não acompanham isso. São histórias que acompanham mais sabe, se vangloriar ou mostrar o O quanto. próprio umbigo, lógico, porque Ah, qual que é o refúgio de quem, assim, a pessoa fez o bem, ela realmente ela salvou um ser humano ali, mas isso é cotidiano para ela. Então, sim, falar sobre isso não é tão relevante, porque sim. está normalizado. É. Agora, o emocionado, na minha visão, o emocionado, ele, meu,
Ele recebeu ali a primeira bolinha que ele bateu na raquete na vida dele. Ele quer Uhum. contar até você entende? Mas assim, às vezes eu não culpo muito, sabia, o entrevistado. Porque às vezes o que eu percebo, tendo esse banho desses podcasts que eu ouvi nas últimas semanas, eu percebi que às vezes o próprio entrevistador que ele quer aquilo, sabe? Porque assim, acaba virando uma coisa comercial, aquilo dá mais like, então você vê com base nas thumbnails, sabe? Cara, Tipo, o mas que olha, os thumbnails falam, você eu, fala. eu já tive uma experiência com produção de TV, essas porra assim. E como é que é o nosso aqui, o seu podcast? Como é que é? Você me mandou uma mensagem um dia da semana. Ah, vamos gravar, aí desmarca, marca, desmarca, marca, entra no negócio aqui, fala oi e começa a gravar. Uhum, Eu é te isso. enviei uma lista de perguntas e respostas que Não, você poderia fazer. não, Você me enviou? Que eu não, saiba, não. sim. Então, cara, esses podcasts aí, que é sentador de salame, os caras, ele é um texto, cara. Os caras batem antes, a coisa não é assim. Ai, por um acaso, hoje eu vou te contar a história X. Não tem isso. Uhum, É o seguinte, ó, senta aí, você fala com o produtor do caralho ali, ele vai falar pra você, ó, a gente vai fazer 10 perguntas. Uma dessas 10 perguntas aqui te incomoda? Ah, não, nenhuma me incomoda. Ah, então beleza. Vai seguir uhum. mais ou menos desse jeito. E, meu, quem vive o sonho do acaso, cai nisso e fala, nossa, legal, puta acaso do caralho. Agora, é só É você porque perceber que durante o contar da história, que existem histórias aí que o cara tá confessando um crime. várias vezes, cara, Entendeu? várias vezes. E pior, velho, acaba dando uma vibe esquisita, você fala: "Puta, mano, que profissional esquisito, né, que" Cara, é nossa, que noção de importância idiota que esse cara tem sobre as coisas, entendeu? uns negócios que você fica pô, tem uma galera que bate punheta pra isso, fala: "Porra, que foda, caralho, mano, o cara, porra, mano, estuprou o ladrão, foda", sabe. Mas um amigo meu vai gravar podcast comigo, não vou dar spoiler, mas ele mandou uma mensagem, um grande amigo meu, um professor quase. E ele falou, pô, Rafa, manda aí que você vai perguntar e tal. E eu falei, mano, não tem que mandar, velho. A gente vai sentar e vai conversar, velho. Porque ele tá com essa vibe de tipo, meu, a gente vai, né? Pô, qual é que você quer saber? Quais perguntas? Aí ele insistiu tanto que eu mandei pra ele, sabe, tópicos assim. É isso. Daí, tipo, ele Porque ficou meio que faltando. É só é pra dar que às aquela. vezes o cara é mais acadêmico, né? E ele não, ele, Sim, ele, e ele não outra, quer se ver surpreendido por algo que vai sair do controle dele. sim e não. Eu acho que também um pouco de nervosismo em relação de como vai ser a entrevista e tudo mais. O que é ok, porque, tipo, é uma grande coisa, né, de fato. Se, pô, você vai, né, eu entendo, a pessoa, ela precisa realmente ter, às vezes, uma segurança. E é como você falou tudo. Mas, assim, mas eu ainda deixei claro, eu falei, cara, não, é bate-papo, cara, assim, eu não vou ficar te entrevistando, falar, ô, tal, porque eu já fui isso, o Incursion já foi isso, já teve alguns podcasts passados que eu apresentei a pessoa e tal, e falei, pô, e tal, e, meu, como é que é tal coisa, como é que foi sua vida e tal. Mas quando você chega a um modo de podcast, você fala, pô, acho que o meu podcast é esse estilo aqui, sabe, não é esse modo de Calma, garotinha, entrevistador, que não é a sua apresentação para a sociedade, é só um é, bate-papo de bar. então, tipo, é algo bem suave, sabe? Tipo assim, mano, é isso e tal, mas e aí, como é que foi tal coisa, assim? Tem outro podcast pra isso, sabe? Acho que tem um podcast que é mais focado nisso aí. Existe um podcast bom, queria fazer jabá dele, mas eu não lembro o nome dele. Mas é um podcast que, assim, é um podcast policial, mas ele é bom. Eu queria que tivesse mais podcast de tiro, sabe? É por isso que eu tento trazer a galera do tiro. Ó, cara, eu vou falar pra você, um podcast que é uma pessoa só falando, então você tem que estar afim, entendeu? Da informação. Que é o Calaça da Fator 3. Sorry. Ele Ah, tá, sei quem é. ele fala, ele dá bastante informação, cara. Sim, Cara, então, se eu a já. pessoa, se for o jeito que a pessoa aprende, não é muito a minha cara ficar escutando muito uma pessoa falar, assim, uma só. Aham. Mas é um erro meu, tá? É uma falha de aprendizado meu. Mas quem consegue, cara, pode aprender muito, muito, muito com o podcast do cara.
É o Calaça, né? O Fator É. Treinamento. Cara, eu sigo ele e eu acho que eu já cheguei a comentar com ele sobre o podcast. Não sei se ele teve interesse, não sei. Eu nunca escutei o podcast dele, vou ouvir. Mas, I don't know. Acho que já cheguei a conversar com ele e tudo mais. E é um cara muito, muito bom, cara. Ele tem alguns textos muito bons, assim, de fato. E, cara, E eu posso acessível, dizer, né, meu? Porque sim, totalmente. Eu posso dizer abertamente que algumas coisas eu não ligo muito, sabe? Algumas coisas que ele fala, pra ser sincero. Mas é um cara que, meu, seria perfeito pro Incursion, pra gente fazer um bate-papo aqui e tudo mais. Justamente por isso. Justamente por isso, porque algumas coisas eu não entendo, saca? Algumas coisas que são ditas ou são escritas por ele, eu tenho total respeito por ele. Eu sigo ele há muito tempo, cara. Eu lembro quando o Fator 3, acho que ele nem revelava o rosto dele, nem nada do tipo. Fator 3, não. Ele tem muita análise boa, tem muita análise excelente, mas algumas coisas eu não entendo. eu acho engraçado porque a Sabe? galera critica muito ele pela análise das coisas que já aconteceram, né? Com aquela ideia de, você não tava, você não pode falar, a ocorrência não é sua, não se meta, não sei o O quê. negócio é ele. O negócio é esse também, cara. Assim, E ele eu é um acho dos engraçado poucos. porque o paraquedismo, ele roubou isso, né? Ele trouxe isso do militar. Então, pô, acontece um puta acidente do paraquedas, ninguém quer que você fale sobre aquilo, cara. Aham. Porra, mas falar sobre aquilo que vai fazer com que a gente evite aquilo. E é um Olhar para aquilo sem emoção, cara. Olhar para aquilo como razão. Ó, o cara fez errado isso e fez mesmo. Por isso que aconteceu essa bosta. negócio legal, cara, porque ele já fez isso bastante vezes, assim, de comentar algumas coisas que ninguém teve as bolas de comentar, saca? O que Pode eu, crer. o meu comentário sobre ele é sobre algumas coisas da análise talvez que eu não entendo, saca? Tipo, eu não sei se for às vezes por falta de interpretação de texto ou porque às vezes eu vi, tá, sabe quando você termina o texto e fala, tá, mas e aí, sabe? Mas assim, pode ser eu, Rafael, que seja um péssimo, não consigo interpretar textos de forma efetiva. Mas algumas análises dele são muito boas, principalmente em ações policiais. Eu já vi muita ação policial que ele, comentou sobre, e foi um único da comunidade inteira a ter as bolas de fazer comentários sobre. E é um cara que me tem muito conhecimento e tudo mais, cara catiano, sniper, explosivista. Ele fez curso na Europa, junto com o GIGN, na França, com os caras e tal. Assim, sem comentários. E também trabalha muito na parte de metodologia, né, conhecimento e tudo mais, desenvolvimento técnico. Você vê que o cara agrega coisas de fora. Não Não é é. bitolado na Não, corporação, né? exatamente, exatamente. Mas, cara, eu vou chamar ele. É que eu tô numa vibe de ficar, sabe, tipo, implorando as pessoas participar do podcast, assim, sabe? Tipo, não, se quiser, vem. Obviamente eu chamo meus amigos, né, as pessoas que eu vejo como oportunidade de fazer podcast. Isso é um erro meu? Talvez, sabe? Mas, assim, como eu te falei, Cara, é que é mais fácil você bater um papo com alguém que você conhece, né, meu? cara, e também, como eu te Bater falei, papo com quem você não conhece é um processo, né? às vezes divulgar o trabalho dele, sabe? Como eu tô falando aqui, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão escutando o podcast vão lá agora, né? Tipo, seguir comentário, Sim, sim. seguir Dá uma ele, escutar o olhada, né, pra é, entender sobre o que a gente tá sim. falando. Eu acho que isso é um trabalho legal porque, como eu te disse, às vezes algumas coisas, tipo, algumas pessoas talvez elas não sejam na mesma comunidade, entendeu? Então, às vezes, isso acaba gerando um conflito. Eu digo, por exemplo, que já aconteceu de chamar um cara pra participar do podcast, acho que ele viu os episódios e tal, viu que a gente é maloqueiro, entendeu? E falou, não sei se eu quero participar, sabe? Ele não falou com essas palavras, mas eu percebi. Então eu falei, tá, entendi. E isso Maloqueiro. é porque, mano, a gente não. O que acontece, cara? Eu não sei Não chupa a definir. caceta do Estado, isso incomoda os caras, é isso? É que nem chupa caceta de. Não é que chupa caceta de Ninguém, né? ninguém. É Ninguém. meio que. Cara, não sei explicar, cara. Eu acho que quem é ouvinte, quem é seguidor, entende, assim. Tem Cara, olha, coisas que não. resumidamente, eu acho que tem gente que implora por um pedágio e tem gente que acha que pedágio é a coisa mais idiota do mundo. Realmente faz sentido. Você entendeu? Aham. Mas como assim não tem um pedágio aqui? E tem gente que fala, velho, por que tem um pedágio aqui? Aconteceu isso no Bootcamp. Oh, isso é uma coisa que eu tô no Bootcamp. Alguém perguntou. Quem que deu a instrução lá? Então, falei, puta, então, tal pessoa, a gente fez um tal. Pô, mas ela não falou com essas palavras, mas ela falou, pô, não Uhum. tinha nenhum policial lá.
Eu falei, tá, sabe? Ela não falou com essas palavras, mas eu entendi qual é, sabe? E mais uma vez, cara, eu fiquei chateado, tá? Mano, eu fiquei. Meu coração foi quebrado pós-bootcamp com algumas coisas, sabe? De verdade, assim, eu fiquei meio tipo, falei, puta, mano, a galera. Tem algumas pessoas que o interesse delas é corporativo. O interesse delas é grana, o interesse delas é, tá em status ali e tudo mais. O que é ok, saca? Eu consigo ver. Eu consigo sair de fora do negócio e falar, ok, cara. Isso é totalmente ok, velho. Tem que focar nisso, cara. Dinheiro, queira ou não queira, dinheiro movimenta a nossa vida. Não tem o que fazer, cara. Mas não é a nossa vibe, entendeu? Não é a nossa vibe. Então eu prefiro me afastar, sabe? Ficar de lado e falar, não é o que. Não é o que eu tenho. Não é o tipo de coisa que eu quero me Mas, associar, entendeu? sabe que eu acho que isso daí é porque a gente criou uma expectativa, talvez, de um evento bem mais de brothers, assim, entendeu? De pessoas Uhum, que realmente, assim, ninguém que não pensa mais ou menos na nossa linha vai pisar aqui. sim. E não é a verdade. Conta não é essa, né? A Essa, coisa. essa, não, esse comentário não foi de ninguém que foi no bootcamp, tá? Foi alguém de fora, assim, que perguntou. Falou, e aí? Quem que deu a instrução e tal? Mas não tem, tá mó zoeira no clube lá, porque outro dia eu cheguei lá e os caras estavam falando dos eventos e tal, não sei o quê, e um cara falou assim, mas qual que é seu background operacional? Eu falei, cara, eu tomo café gelado, sem açúcar. Esse tipo de coisa, assim. Mas Entendeu? Tipo, isso pra mim eu cago hoje em dia, mas eu fico chateado quando alguém, ela. Isso assim, eu cago, total. Falar, qual que é o seu background e tal, meu, cago. O que eu fico chateado é quando a pessoa ela quer descreditar uma outra pessoa, uma outra instrução, por conta disso. Entendeu? Aí eu já tomo as dores, eu falo, mano, o que tem a ver, velho? Eu falo, mano. E esse fato ainda, cara, mas, quase. ó, se você for um pouco adiante com a pessoa que tá descreditando, você vai saber se ela tá falando bosta, você entendeu? Bostejando, ou se ela tá realmente com uma dúvida genuína. Então, é que nem sempre a gente tem paciência para isso. Mas fala assim, mas Ah, o que que a experiência policial vai interferir na instrução para um evento como esse? O que que você sim. gostaria, né? O que que você queria de um policial que um instrutor que está lá não vai conseguir te oferecer? Você quer incursão em favela? É isso que você Uhum. queria? Porque aí eu concordo. É porque as pessoas elas têm que entender que, tipo, algumas coisas cara, tem muito. É difícil explicar isso, porque as pessoas elas acham que, tipo assim, a gente tá descreditando, né, de alguma forma. Porque, mano, tem muito policial, tem muito militar que é muito da nossa cena, cara. Tem muito cara que é da nossa cena, assim, real. Muitos caras que a gente comenta e fala, porra, cara, esse cara aqui, meu, porra, Mas fora da viu, curva. esses Fora da caras, curva. velho, esses caras são tão do cenário que o cara vai lá e ele não fala nem pra ninguém que ele é polícia, tá ligado? Não! O cara faz, fica Exatamente. lá, fica contigo, escuta as histórias, Exatamente. conta as histórias dele, e o cara em nenhum momento Meu, ele fala, não, você então, viu no, porque eu sou polícia. O cara fica na você viu moral. no, você viu no nosso range. Você foi, cara, nos últimos 2 range days nosso do Né? Incursion. Porra, tinha quantos polícia lá, velho? Um monte, meus moleque, cara, sem comentário de todos que estão lá, cara. Todos que estão, todos os meninos, todos os policiais, cara, a galera que escuta o podcast, toda a galera que vai lá e tudo mais, e, meu, são caras excepcionais. Policiais excepcionais, militares excepcionais. E, assim, é outro rolê. São poucos, mas existem esses caras. Meu, tem vários por aí. Vários, vários mesmo. De, assim, de unidades extremas de elite até, meu, pra rádio patrulha. E, assim, Sim, às vezes. e aí a gente cai naquilo, né, que quando a gente expõe a nossa opinião, a gente não quer impor nada, a gente só quer avisar a galera que pensa que nem a gente que eles não estão sozinhos. E Exatamente, se cara. eles quiserem se juntar a nós para bater um papo Sim. sobre isso, Porra. pô, vai ser prazeroso pra caralho. A melhor vibe que eu tenho, cara, quando às vezes eu entro numa conversa gigantesca com alguém que eu falo que, porra, mano. Assim, quando eu entro em conversa com alguém de uma unidade federal, assim, que eu vejo que, meu, puta, extremamente bem capacitado e o cara tem as mesmas ideias, eu falo, porra, sabe, surpreendente, assim. Cara, eu criei uma amizade com um cara que, meu, cara,
Assim, ele é de uma unidade extrema, de uma elite extrema, assim, e o cara, tem a mesma cabeça da gente, assim, pô, tem as mesmas ideias. Eu falo, puta, mano. E é bom a gente ter o podcast pra poder falar disso, pra mostrar para as pessoas, olha, tipo, tem pessoas que pensam como a gente, que, sabe, que conseguem, sabe, pensar fora da caixa e não tem esses cabreços E, institucionais. cara, ó, vou além, tá? Posso te falar aqui, tirando da bunda, obviamente, que a maioria dos caras que resolvem os problemas de fato, cara, eles são, como você falou assim, eles são mais os maloqueiros do que os caxias, Com certeza. tá? Que, mano, Então, assim, eu acho que o Caxias, ele se projeta em cima dos problemas de que quem resolve de fato é o cara que ele critica o Uhum. comportamento. E assim, pra quem é do meio, pra quem é da área, consegue identificar que, cara, vem rolando uma massa tão grande de desligamento, assim, em todos os âmbitos, sabe? Tipo, mano, uma galera saindo fora de tudo, assim. Puta, esse ano eu recebi umas 3 mensagens, assim, de pessoas que eu conheço há anos, que o cara fala assim, pô, tô saindo fora. Eu falo, quê? Você? Eu falo, meu, tô saindo fora. Tô indo fora. Vários caras, assim. Pelo menos tem, assim, são vários, mas pelo menos 3 pessoas que eu falei, meu, nem fodendo, cara. Sabe, o cara fala, meu, tô saindo fora, velho. Não quero mais, tô saindo fora. E você fica meio que fala, caralho, se esse cara tá saindo fora, sabe? Porque são pessoas, assim, absurdas, assim, em várias coisas. Você pensa, cara, se esse cara tá saindo fora, porque, meu, tá tenso. Não tá É, legal. muitas vezes é o choque de realidade, né, cara? O cara achou É, que. Ou o cara se deixou doutrinar por algo e conforme ele foi buscando mais conhecimento, ele falou: Nossa, cara, no que eu entrei? sim e não. Mas sim, mas de fato, eu falo isso por experiência própria. Assim, como você já sabe. Eu já tive um backblast muito grande, assim, de falar, puta, mano. Você fala, não dá. Não dá. E você vê, porra. Aí você é conhecido como ponderão. Pô, você é muito ponderão, hein, Rafael? Aí é isso. É. Mas assim, a gente tem que sempre tentar, né? Porra, você tirar a cabeça pra fora e pensar, pô, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Tudo mais. Eu acho que isso é importante. É pra isso que E serve o outra, podcast. importante até, às vezes, sem saber direito se você tá certo ou errado, compartilhar. Compartilhar é bom. Porque aí pode ser que você atraia pessoas que também não sabem direito se elas estão certas ou erradas. Cara, sim, é por isso que eu queria compartilhar sobre a dor de perder o meu cachorro aqui no podcast. Porque eu acho que às vezes, cara, eu já recebi tanto relato assim, pô, caralho, Begol, eu já recebi tanto relato muito foda, assim, que eu não tenho. Eu não tenho as bolas de falar aqui. Mas, cara, tanto relato foda de gente com, porra, depressão, com. Cara, não sabe o que fazer da vida, assim. Falou, cara, podcast. Então, assim, eu me sinto mal, sabe, quando a gente. Eu queria tanto gravar podcast como você fala, cara, precisa gravar com o Lu e tal, porque, meu, quando a gente faz podcast, a gente consegue conversar bem, né? Por isso que esse já é a sessão de terapia, né? Literalmente esse é o nome do episódio, né? O episódio antigo e esse é o novo também. Porque, cara, a gente conversa, as pessoas gostam, assim, lembra, todo final de podcast fala pra você, pô, cara, olha os feedbacks e tal, meu, olha de pessoa mandando mensagem, porque eu gosto de pensar que realmente acaba impactando algumas vidas, assim como é um bate-papo pra gente, né, conversar e tudo mais, porque, meu, a conversa que eu tô tendo com você, que a gente nem tem pessoalmente, a gente fica falando de um Cara, monte de coisa é retardada, velho. difícil, porque pessoalmente, normalmente quando a gente se encontra pessoalmente, a gente tá Louco? na, na direção, na verdade, ali, ou de ajudar alguém, ou de auxiliar, né? Ou de. Aham. Então não dá. A coisa tá acontecendo dinamicamente ali, não dá pra É, parar e que nem agora aqui, que no começo do podcast eu abro um engradado de uísque aqui e me sirvo de uma olha. dose com gelo e vou Uhum. tomando enquanto a gente vai batendo papo. Aham. Porque, cara, se, é por isso que eu penso, às vezes, sabe, essa vibe de ajudar, assim, meu, sabe, porque, como eu te disse, por conta desses relatos e tudo mais, às vezes eu fico, puta, mano, preciso fazer um podcast, que nem esse aqui já faz um mês que eu não lanço podcast, eu fico, pô, então por isso que às vezes eu fico nessa correria, falo, vamos gravar, hoje você pode, porque eu preciso gravar podcast, porque eu preciso, né,
por sorte as pessoas acostumaram, né, que a gente tem esse déficit de gravar e tudo mais. Mas vamos ver, né, mano? Eu quero que vire uma rotina, gravar pelo menos aí uns 3, 4 podcasts por mês e tal, mas é difícil. É difícil, Acho que 3, 4 por mês é. É difícil, cara. Embora todo o trabalho de gravar o podcast via voz, eu imagino, tá? Não vou falar aqui sem experiência. Eu imagino que seja mais fácil, né, mais enxuto. Acho que um podcast por mês, cara. Um por mês, nossa, tá. Puta, é bom. Eu queria 2. Pelo menos 2 por mês ia ser ótimo. Agora, por exemplo. Se fosse vídeo, então, nossa, se conseguisse fazer Meu, um por mês, já ia ser maravilhoso. vídeo é 1 por mês. Vídeo é 1 por mês, porque, mano, é trampo, cara. Porque assim, a gente quer fazer esse projeto, né, do vídeo e tudo mais. A gente, inclusive, sabe o que a gente quer fazer? Lá na casa, mano. Lá na casa do Bootcamp. Que é um puta de um ambiente legal. Né? Porra. A sala. Porra, é incrível, cara. Porra, a galera da Drago lá, cara. Porra, mano. Porra, a galera da Drago lá recebe a gente muito bem. Puta, não tem o que falar da galera lá. E lá seria um ambiente muito legal a gente poder gravar e conversar e, sabe, trazer umas pautas maneiras, assim. Mas E podia até criar um ambiente participativo da galera que tá lá, né? De falar assim, ó, sei lá, tipo um programa livre, assim, do cara. Vai, velho, cata o microfone aí, faz uma pergunta. Queria muito isso. Eu queria muito isso. Eu queria. Entendeu? Porra. Joga uma bomba na mesa aí. Eu quero fazer um podcast no Discord qualquer dia. A gente tem um Discord do Incursion, né? Eu queria um dia animar e formar a galera e falar, gente, ó, seguinte, hoje é sexta-feira, a gente vai gravar um podcast lá, a galera fica na sala, a gente arrasta, cada um faz uma pergunta e a gente, sabe, começa a conversar sobre e tudo mais. Vou fazer isso. Me cobrem. No mais, acho que é isso, mano. A gente falou bastante, deu pra descompressar. E... O bom, na verdade, é que a gente nunca vai falar o bastante em relação a trocar informação sobre algo, né? Sim. Por isso que é da hora, assim, tipo... Eu gosto de pensar que é um podcast focado mais em saúde mental, né, meu desenvolvimento mental, assim, pelo menos pra mim é. Se pro ouvinte é ou não sei, mas pra mim é literal uma terapia, assim, mano, conversar e discutir sobre algumas coisas, etc, pra mim é isso. Não sei como é pra você também, mas pra mim é bom. Cara, sempre que a gente fala, assim, eu entendo assim, pelo menos, né? Por exemplo, quando você for contar pela, sei lá, 100ª vez para alguém sobre a perda do seu guardião aí, do seu dog, já não vai ser como você contou na primeira vez. Uhum. Quando você termina o primeiro relacionamento, você tem uma maneira de lidar com isso. Quando você termina o 59º, diferente. Então, assim, quanto mais a gente fala, no meu entendimento, tá? Eu não sou especialista da área, nada disso. Então, quanto mais a gente fala sobre coisas que a gente quer pôr em caixas e jogar no oceano da nossa mente, mais essa coisa fica resolvida e menos a gente precisa esconder ela no submundo do inconsciente. Com certeza. Então, eu prefiro falar sobre as coisas do que não falar sobre elas. Eu não sou da turma do se você não fala sobre o problema não existe. Eu não sou dessa turma. Eu sou vocal até demais, até. Já passo do Eu acho limite. que quanto mais você fala sobre o problema, menos ele existe, não o contrário disso. Com certeza. Isso é um dead advice. Né? Com certeza. Muito bom. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado você. E você, ouvinte, obrigado mais uma vez pela paciência em ouvir esse podcast até o final. E logo estaremos de volta. Veremos como vai ser. Tamo junto.